Muito bem, meus queridos, começando mais um Deus Zebracast em homenagem a esse freguês do Corinthians. E lá do outro lado não podemos falar a mesma time coisa. que dá alegria pra que nós, é né? isso, Aqui, ó. Alan? Você não pode usar uma camiseta dessa. É, cara. peguei na melhor loja do Brasil, do mundo, Deus Zebra Inc. Ah, tá Aqui, vendendo ó. lá, é? É lógico. Moleque. Então tá certo. Hoje um programa especial aqui sobre bastidores da política corintiana. Ei, política corintiana. Eita, velho. nós. Que mata nós, né, velho? Temos aqui duas feras do jornalismo Fenômenos. esportivo. Duas Feras. pessoas que checam tudo. Um que gosta muito de falar sobre o trabalho dos outros jornalistas. Olha a cara deles aí, zoeira. Uma salva de palmas para Vitor Guedes e Dani Kepler. Olha a cara deles. As pessoas fudeu. Você falou fenômeno, eu olhei pro... Eu tô com peso no fenômeno. Vitor Grande Guedes, Vitão. parceiro das antigas aí. Super corintiano nato. Filho do cara chama Basílio, você tá de brincadeira. Só pô. isso. Exatamente. Tá lá no Lance, faz também as lives no UOL toda sexta-feira. E o Daniel Kepler, da Central do Timão, que tá causando lá no Twitter muito reboliço suas matérias, moleque, meu querido, é suas bom. apurações. Tem tem muita conta lá que tá brigando com você lá que eu tô vendo. Vai, Dani. Pior que é verdade. Mas também o X é um hospício hoje em dia, né? Se a gente não filtrar direitinho com quem interage lá, a gente fica pior que eles, né? Vamos falar disso também, porque é um assunto bem interessante, né? Da gente falar sobre esse pseudo-jornalismo praticado nas redes sociais e tudo que está acontecendo no Corinthians. Augusto Melo e sua gangue, Eita. os cartões de André Sanches Eita. e muito mais. Transferbank pode acontecer, que eu acabei de ver agora. Ave Maria. não Bosta atrás de acaba. bosta, meu Então a Deus gente tá do com céu. 2 especialistas de Corinthians para falar disso aqui também. Em nome da nossa querida Lead Travel, meu querido Lead Travel. Alanzinho, É nóis. que olha lá. simplifica as viagens da sua empresa, combina uma plataforma inteligente com um time de especialistas para garantir controle de custos em um processo sem estresse para a sua equipe. Chega de surpresas no final do mês, meus queridos. Conheça a Lead Travel, acesse lá leadtravel.com.br para sua viagem corporativa sair redondinha. Sem estresse. Muito diferente do que está acontecendo no Com o Corinthians. Corinthians. Podemos, Aqui é inclusive, diferente. vamos indicar a Lead Travel para organizar as viagens corporativas do Corinthians, porque também tá uma zona Tá uma aquilo bagunça. lá. Então, vamos começar o programa Aceita aqui cartão corporativo? em nome da Lead Travel, nossa parceira, que tá aqui na descrição também, tá? Todos os vídeos, tem a descrição aí do trabalho da Lead Travel, muito bacana para suas viagens corporativas, seus eventos. Não deixe de fazer uma cotação lá. Pessoal, e o Vamos. Corinthians, hein? Corinthians. E o domínio do Thales Magno, hein? Nossa, velho, é muita qualidade, hein? Mas ganhamos, tá bom. Vamos começar falando do quê? Do que a gente começa? Do que- Desse mas- furacão. Mas é bom, não sei o que vocês vão falar, botar a data no programa. Porque os programas do Corinthians são atemporal. É verdade. Desde a luz do Lampião. Como andam as coisas, seu Vitor Guedes? É? Como andam? Sabe o que me lembra o Corinthians É. às vezes? Eu nem peguei essa época, mas me contavam muito em casa, né? Na época da superinflação no Brasil, que os preços nos mercados mudavam do dia pra noite. Não, no mesmo dia. Eu peguei na escola. Eu de comprava um manhã. misto quente na cantina na segunda, na terça eu não comprava um misto quente. De manhã tava um preço no mercado, já remarcavam na hora do almoço porque não valia mais. Hoje em Peguei dia a isso. gente fala uma coisa de manhã, meia hora depois, Já tinha era. outro colega na imprensa falando, olha, isso aqui Não é assim, mais. Não é É. mais, mudou completamente, então a gente não tem mais nem. verdade, Gestão é verdade. F5. Então, já vou jogar uma bomba aqui Eita. e aí você já pode começar. E tem muita coisa pra gente falar. O assunto da semana aí, no tal do X, que é o hospício que você falou. Hospício corintiano. Que é o É hospício. o Xvideos? Tem de tudo. Tem umas loucuras. É isso? Não? Você prefere o X ou o Ele falou- Xvideos? eu sou brasileiro, eu falo X. X, é. X No vídeo. Twitter, Eu sou né? contra estrangerismo. O que movimentou muito o Twitter essa semana com relação a notícias do Corinthians foram as faturas do cartão, Isso. né? Do rapaz. cartão corporativo. Até queria perguntar, antes disso, meu querido Vitor Guedes, Vamos o lá. que é o cartão corporativo? Por que um clube dá cartão corporativo para dirigentes? Qual que é a prática correta para uso de um cartão corporativo num clube de futebol? Acho que esse é o grande começo. Não, eu acho que o futebol... Eu defendo uma tese, assim que eu encaro a vida, que futebol não é um mundo à parte. Eu encaro o futebol como um mundo normal,
Então, se eu não acho normal alguém chamar alguém de macaco no mercado, eu não acho normal alguém chamar alguém de macaco na arquibancada. Então, eu acho normal uma empresa ter cartão corporativo. Cartão corporativo se quer dizer o quê? Gastos corporativos. Olha que como eu sou um gênio, olha que Einstein que eu sou. Né? Então, são gastos profissionais. Então, assim, se o dirigente vai jantar, ainda que custe 15 mil o jantar, porque ele vai se reunir com um empresário inglês para tentar negociar uma coisa... as coisas têm que ter contexto e explicação. Eu acho que um cartão corporativo de qualquer empresa, isso vale para um clube, seja o que eu torço ou não, tem que ter uma fiscalização do conselho, do deliberativo, o core, qualquer nome que dê, tá aqui um extrato, né? Por exemplo, se você é casado, sua mulher vai lá ver, seu cartão corporativo tá lá, Connection, vai dar problema. Caiu a casa, já era. Vai dar problema. Fudeu. Então, assim, férias em Noronha, né? Um abraço pro pessoal de Noronha ali, eu não tive essa fase, né? Mas, enfim, tem que ter explicação. Então, assim, depende o Corinthians tá num hotel, enfim... Um empresário que vai viajar para a Europa para assistir uma competição porque ele está afim de passar um final de semana, tinha que ser o cartão dele. Agora, se ele vai viajar para encontrar com o empresário do Memphis, ou se ele vai fazer uma reunião, que não dá para você fazer o que a gente faz na minha ZL ali, liga lá e pede 3 coxinhas, depende do evento, gasta-se mais um dinheiro, tem um evento e tal. Mas a questão é aonde gastar e os gastos serem públicos e auditados. Não é o que acontece, é terra de ninguém, né? Então, assim, um jornalista, que é a minha profissão, eu vou fazer uma viagem profissional, fiz algumas. Se eu uso um Uber, se eu uso um táxi para ir trabalhar, eu não vou pagar do meu bolso. Mas você tem que Agora, você nota, tem que apresentar a nota, comprovante e prestar contas. Olha, mas por que eu tinha 50, você gastou 100? Eu gastei 100 porque eu estava trabalhando até meia-noite, fechou tudo, só tinha esse lugar para comer e custou tanto. E tá aí? Aqui. Então, assim... E tinha que assinar. Não, e tinha que explicar e tinha que assinar contextualizar. a nota. Não, Toda nota você tinha que dar um vistinho. E explicar por que eu gastei. Isso. Não é porque assim, tava com vontade, tava com saudade, quis comer... Relatório, né? Não, se eu quiser comer, se eu quiser tomar um vinho de 5 bife com ouro, que nem quiser lá, problema meu, como e pago, não é meu caso, tá? Não faria isso nem que eu tivesse o dinheiro, que eu acho patético. Mas eu estou dizendo o seguinte, gastos pessoais não deve explicação. O cara pode ser presidente do clube e querer fazer uma farra em Noronha, eu não sou moralista, não sou da família tradição e propriedade. Se ele quiser ir pagar andar, ele que vai, seja feliz e pague com o dinheiro dele. Então, gastos corporativos, não é só esse pensamento que eu acho bastante claro. Um clube de futebol não pode ser encarado como um mundo à parte. As regras da sociedade têm que valer para o futebol. Então, se o empresário é diferente de um dono do clube, porque dono faz o que quer. Se o cara compra um clube lá, eu quero que o Textor, eu quero o gato dele. Ainda bem, eu sou contra que eu desvire dono de alguém, nem é o seu assunto. Não, vamos chegar nesse assunto. Mas assim, também. o Corinthians não é do presidente em exercício. Seja ele qual for. Eu tô falando, vale para todos. Embora o assunto veio por causa dos gastos do André Sanches, vale para qualquer um. E é óbvio também, torcedor, um presidente de futebol de um Corinthians não vai fazer uma reunião que nem a gente faz aqui e comer um PF na esquina e vamos dividir uma coca de 600 e para dois. Tubaína. Não é. Então, assim, dá para entender algumas coisas, não é um custo do torcedor. Não é popular falar isso, mas o mundo é assim, eles não vão fazer ali que nem a gente faz, mas tem que ter um motivo, uma causa e uma coisa racional. E não é o que acontece, né? Pelo menos do que vazou. E eu acho que se fuçar, teve agora uma votação no CORE, que foi apertada, que aprovou para ir além na investigação. Eu queria entender por que a pessoa vota contra a investigação. Aliás, é fácil entender. É fácil. Porque assim, se você fez uma merda uma vez e você quer provar que foi uma... Você mostra o extrato, olha... Foi essa vez. Não, então, mas só pra gente não... Desculpa, eu falei pra cacete. Não, tchau, abraço. Não. Só pra gente não esquecer um ponto que eu acho importante. O cartão corporativo, ele não tem que estar em posse da pessoa apenas em viagens corporativas. Por exemplo, o Andrés, ele estava com cartão em Fernando de Noronha. Por que esse cartão estava com ele em Fernando de Noronha? Se em Fernando de Noronha ele não foi para negociar nada com relação ao clube. Mas aí não teria que ficar... mas aí é uma... Eu acho que aí também... Se o cartão tá comigo da empresa, é meu. Só que eu tenho que usar para gasto do clube. Senão é uma coisa... Assim, aí é uma questão... O problema é ele ter usado o cartão, né? Não é uma... Cartão não é um carro que a pessoa leva e devolve na garagem, né? Cartão é virtual hoje em dia. Eu sei. É que eu penso diferente. Pô, se eu sou... Pô, eu tô aqui... É que o cartão hoje em dia é virtual.
Você tá em posse o tempo todo. A questão é o uso, Tá, mas né? ele falou que não era, que era... Mas enfim, Ele não. confundiu a... Mas assim, o cartão é corporativo, mas assim, qualquer empresa, quem tem um cartão são algumas pessoas que têm o direito a esse cartão. Não é uma coisa que você empresta para alguém, ó, pega a senha aí, cada um tem o seu, enfim. Isso não, esse problema eu acho que não é o problema. O problema é que foi usado, né? Tá, Aonde tá. não era pra ser. E isso aí É. foi... Por isso que eu queria pegar esse gancho. Isso saiu na internet, né? Foi um vazamento da internet. Dani, você acompanhou de perto essa história aí. Como que isso foi parar na rede? Bom, existe um perfil nas redes chamado Pastor Mala Oficial. A gente não... Pastor Sensacional. Mala? Eu não conhecia esse nome. Ele é um... Você já viu esse cara? É uma paródia Aí o nome já é legal, do né? Silas Malafaia. É. Ah, Ele já está há muitos anos nas redes sociais, só que antes ele tinha mais um foco político. Então, Pera aí, puxar o microfone de quem, gente? pouquinho o link do Dani. Pra onde? Puxar mais pra frente. Ah, tá quase caindo da mesa aí, ó. Vai Põe mais pra cair. cá. Isso. Melhorou? isso. Vai, começa de novo, vai. Vamos começar de novo. Começa de novo. Começar de novo. Começa de novo. Como vazou isso aí? Esses vazamentos eles começaram por causa de um perfil no X, principalmente, chamado Pastor Mala. Ele é uma paródia do Silas Malafaia e ele já está há alguns anos nas redes, só que antes ele falava mais sobre política, né? Inclusive já foi muito visado, tinha muita visibilidade por causa de política. De uns tempos para cá começou a falar de Corinthians. Do nada. Eu não rastreei exatamente, não fiquei fuçando, vou ver como De é que aconteceu. repente, ele começou a se interessar pelo Corinthians. Foi algo que começou a surgir. Como pôde, né, velho? Começou Do a surgir. nada. Já era Política uma conta que tinha complicada é lá mesmo. visibilidade, começou a falar sobre o clube e, enfim, adquiriu uma notoriedade e começou a fazer algumas denúncias. Já havia outras informações, críticas à política de um modo geral e, enfim, surgiu lá essa questão, em primeiro lugar. Foi uma das faturas do cartão corporativo. Ele soltou lá. Soltou Foi lá. ele que botou lá e... Foi, meados de junho, mais ou menos. Que foi a fatura que estourou tudo, foram os gastos em Tibau do Sul, né? Que é onde tem lá o evento na Praia da Pipa, no Réveillon, que é algo que o Andrés realmente sempre vai, porque o filho dele é sócio do Let's Pipa, que é o evento que acontece lá. Então, o Ah, Andrés- tá, eu não sabia Tá. disso. É. É isso. O filho do Andrés, ele tem sociedade numa empresa chamada Let's Pipa, que faz um evento de Réveillon O cara na Praia sabe, da tá Pipa. vendo? sabe? O Dani é Tudo, foda. velho. Tudo e mais um pouco. E o Andrés, ele sempre ia para lá no Réveillon, alguns anos ele foi, e teve gastos nessa cidade, lá no Rio Grande do Norte. Esse vazamento, ele estourou muito rapidamente nas redes sociais, né, viralizou, né, porque todo mundo, enfim, é um escândalo, gastos pessoais, né, só que a gente não conseguia saber do clube isso. E é muito compreensível entender por quê, né? Uma fatura de cartão corporativo, ela, por mais que a torcida queira que haja uma transparência e tudo mais, não deixa de ser um dado sigiloso do clube, porque é um gasto do clube. Então, ele está em posse do financeiro, tem dados pessoais na fatura, aquilo ali, LGPD impede que o clube divulgue e diga que é verdadeiro. Então, o clube realmente não vai dizer. A gente vai ter que conseguir essa informação com fonte, com pessoas que vão falar isso para a gente em off, né? E foi o que a gente foi tentando fazer. Não é algo fácil, o Vitor sabe muito bem que esse tipo de informação demora. Sim. Quando é uma coisa muito comprometedora, algo que claramente está errado, não é todo mundo que vai dar a cara a tapa e falar, não, isso é verdade, está errado mesmo, aconteceu. Então, eu falei com o Andrés 3 vezes para poder conseguir... Agora você falou com ele. Sim, quando a Tá. gente foi fazer para a Central. Qual foi a primeira conversa? A primeira vez que ele disse que esse caso ele estava apenas na justiça. Porque ele estava processando o Pastor Mala na justiça. Ah, o Andrés está processando. Sim, está processando. Depois que o que ele colocou lá... Mas não por causa do cartão. O cartão não é citado no processo. Ele cita por causa de difamação, de injúria, xingamentos. E o tudo pastor mais. Mala fez isso. Fez. Ele tem uma forma de falar assim das coisas que... Ele não simplesmente, ó, pessoal, Não. olha aqui, postei Não, isso aqui. Não, ele agride verbalmente de ofensivo. alguma maneira. Sim, mas É um Sim, perfil tá. de humor, de provocação, né? Sim, exatamente. E não falou nada sobre o cartão, não confirmou nem negou. Na segunda vez, a gente insistiu no assunto, né? Porque eu continuei tentando descobrir se a fatura era verdadeira, porque era só um print de PDF, não tinha como saber se era verdadeira. E na segunda vez ele disse, olha, eu estou vendo com o financeiro, eu estou vendo se isso é verdade, eu não sei, eu posso ter confundido os cartões, mas se aconteceu eu vou reembolsar. Como se resolvesse, né? Não resolve. Ele fez o reembolso. Isso, Ele fez. ele acabou fazendo depois, em uma terceira ocasião que a gente comentou, eu falei com ele logo depois que o Marco Belo, né, nosso colega lá do meu timão, da Rádio Transamérica, falou sobre esse caso e confirmou com o Andrés que era verdadeiro. Para ele, o Andrés disse, realmente houve esse gasto, foi um gasto errado, foi pessoal, vou devolver. Depois disso a gente falou com o Andrés disse, é verdade, o financeiro da época devia ter visto, não me falou nada,
não me pediu para devolver, então eu acredito que eu confundi. Mas é uma confusão engraçada essa, né? Porque a confusão aconteceu no restaurante, a confusão aconteceu no hotel, a confusão aconteceu na hora de fazer o passeio, a confusão aconteceu muitas vezes. Com o mesmo cartão. São várias confusões. R$9.000, né? Não é isso? E é uma confusão que só acontece para pegar o cartão do clube e pagar coisa pessoal. Não teve nenhuma confusão. Ao contrário. Ao contrário. Né, Vitão? Não pagou, Ao contrário, não rapaz, confunde. Não pagou, uma coisa incrível. E aí, enfim, a gente tem outras faturas. Eu consegui algumas outras faturas com uma fonte, né? Eu tenho 5 faturas no total. Mas eu sei que o Pastor Mala tem outras também, porque ele vem divulgando aos poucos. Todo dia vai lá e pinga uma coisinha diferente. E, enfim... Pastor Mala é muito bom, a gente fala... Muito legal. É ótimo, não é ótimo. E isso tem gerado muitas reações na torcida, né? Porque a torcida, naturalmente, ela quer saber disso, né? Ela quer que seja comprovado, ela quer que o clube fale a respeito. Mas sem ter os dados, sem ter as informações, como é que a gente consegue levantar isso? Porque né? é isso que eu ia perguntar. Você, quando recebe a fatura, você apura. Uhum. Se você liga para o Andrés, você liga no financeiro do clube, ou seja, para algum assessor do clube que vai te atender. Às vezes você pode tentar falar com alguém do banco. São vários caminhos. Esse rapaz aí não faz isso, né? Não. Esse rapaz aí não faz isso, né? Ele solta lá, Recebe e publica. risca o fósforo e joga lá, e a gente não sabe. Na verdade, eu sei quem tá mandando isso pra ele, você também sabe. Eu sei. Mas fala. Né? Não Fala pode, aí. não. Pode falar? O jornalista não pode falar. Não pode falar. Você imagina quem seja Sim. que esteja mandando isso pra ele. Não, eu dá pra saber quem que é. A questão Dá pra é... Não, tudo bem. Cada um tem a sua fonte, Não, entendeu? Mas qual é o a questão interesse... não é ter fonte. A questão é o que diferencia, estava conversando fora do ar com o Daniel, né? O trabalho nosso, do trabalho de quem não é jornalista, e torcedor não entende isso ou finge não entender, e problema dele, se mandar bloquear também, mandar merda, manda todo dia, uns 10, não tem nenhum problema com isso. A coisa que eu mais, assim, por que você não fala, não sei o quê? Porque eu sou jornalista, não sou você. É porque se eu falar e não provar, eu vou preso. Porque a vida não é assim, eu tô só repassando, eu ouvi falar. Isso não é meu papel. Eu posso até ter certeza, coisas que eu tenho certeza que aconteceu no Corinthians, desde os anos 90 que eu cubro o Corinthians. Desde que eu nasci, eu sou torço pro Corinthians. Desde os anos 80 eu frequento o clube como era sócio, dependente do meu pai, que era o sócio familiar e tal. Mas tem coisas que só publica se tiver prova. É assim que funciona a vida. Se a pessoa, aliás, tem umas coisas nesse país que tem lei, né? Então, se uma pessoa for presa, se a gente ver a pessoa filmar ela matando alguém com um revólver e falar, eu matei, você tem que escrever no jornal que ela é suspeita enquanto não for condenada. Mas ela falou e tem imagem. Sim, mas não foi eu que fiz a lei é assim. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, assim, se a gente recebe um print e você não tem como checar a veracidade do print e a pessoa que é afetada diz que não é ela, você pode avaliar de publicar um negócio, você não pode dizer que aquilo existe e saber se é verdade também, não é seu papel. Quer dizer, não é seu papel se você não tiver certeza. Se você tiver certeza, apurou, você pode publicar. Agora, não é papel porque a gente é usado o tempo inteiro e a gente é usado sabendo que é usado, não tem problema nenhum. Se você me passar uma coisa agora, Alfinete, eu sei que você tem um interesse por trás dessa notícia vinculada. Eu tenho interesse também, meu interesse é divulgar a verdade. Se ainda for te beneficiar, mas o que eu vou divulgar é verdade, eu divulgo. Porque o meu objetivo no jornalismo é divulgar a verdade. Ah, mas você é corintiano, vai atrapalhar o clube, amigo. Eu torço pro Corinthians, eu sou jornalista. As pessoas conseguem entender o óbvio, né? A minha profissão não é fazer o Corinthians vencer o São Paulo amanhã, nem fazer perder. A minha profissão é dar a informação correta. Para quem eu torço, não muda o fato de eu cobrir o Corinthians no Japão. Aliás, parabéns pela camisa, tava lá. E o Corinthians é rebaixado contra o Grêmio. Eu não tive nenhum mérito, nenhum demérito. Não fui eu que fiz perder, nem fiz ganhar. Eu só fiquei feliz e triste. Mas assim, então o papel do jornalista, quando ele é bem feito, é trazer à tona a verdade. Se ao trazer a verdade eu vou prejudicar A e ajudar B ou vice-versa, não é problema meu. Não, então, porque eu já vi os prints, porque tem print, viu? Tem. De quem mandou essas coisas pra ele. Eu pergunto, por que isso não é repassado dentro do clube para ser feita a medida certa, né? Para ser Porque o que o Daniel falou, que eu acho muito importante, é o seguinte. Tem questões legais disso no ser público. Que nem processo em segredo de justiça. Para trazer para a linguagem comum, de novo, futebol não é um mundo à parte. É segredo de justiça para a população, para eu, para você. O advogado,
Os advogados têm que ter noção do que está acontecendo para defender ou acusar, ter provas. Então, isso é um segredo público para a gente. O clube tem que ter mecanismos de fiscalização e taxação. Então, esses custos de cartão tem que chegar no conselho de fiscalização e, olha, por que você gastou, com o Andrés, a desculpa que ele deu, que, olha, eu fiz lá o financeiro, não viu, porque assim, desde a Vadielu no Corinthians, não há oposição. O Augusto tem oposição agora, porque ele foi péssimo desde o começo na articulação política dele. O Brasil, o Corinthians é um misto do Brasil. Bem isso. A Dilma caiu. E aqui não vamos falar de política, parece que grande dia nós estamos vendo, eu estou bem feliz. Mas vamos lá. Não é o tema do programa, Vitor Guedes. O bom dia, o Dilma caiu, você gostando dela ou não, porque ela tinha minoria no Congresso. Então a questão do impeachment do Augusto, se ficar comprovado que ele roubou, matou, estuprou, ou que ele é a Madre Teresa, não muda a votação. O que muda é quem é a favor vota a favor e quem é contra vota contra. Então assim, ao ganhar a eleição em novembro, e assumir só em janeiro, já ir perdendo gente durante, porque assim, o Corinthians ganhou a eleição Augusto, não foi o Augusto que ganhou a eleição, um grupo dele. O grupo do Augusto vinha, para falar de Brasil, da extrema direita à extrema esquerda, todo mundo menos Renovação, que não se falam entre si. Então são grupos absolutamente sem pautas iguais, sem conjuntos iguais. A pauta, assim, a Bocha é minha, o estacionamento é meu, o esporte terrestre é meu, eu quero isso aqui. O futebol não é meu, o Rubão não é mais. Não sei o que, Rosalá não é mais. Não sei o que, o Lance não é mais. E ele mantendo o Marcelinho Mariano e perdendo gente. Ele foi rifando. Então, assim, o impeachment, o Romeu Tuma, que fez todo o processo lá, vamos voltar. Ele acaba a eleição, começa a gestão Augusto, ele ganhou a eleição para o Conselho, apoiado pelo Augusto, contra o Calil, apoiado pela Renovação, de barbada. Então ele começou a gestão com apoio popular. A eleição de sócio do Corinthians, desde que eu acompanho, foi a mais fácil. Foi mais de 70%, foi um baile. E ainda assim, ele não conseguiu construir maioria. Porque não foi um grupo... A Renovação e Transparência tem um monte de problema dela, mas era um grupo mais coeso. Por bem e por mal. Então, assim, era um grupo. Eu acho que foi mais coeso, né? Quando ganhou, tô falando eleição lá atrás. Foi perdendo, perdeu a eleição Sempre agora. foi mais fechadinho, né? Então, o Augusto conseguiu se eleger, mas assim, olha, Rubão, eu preciso do Rubão, vamos lá. Eu preciso do movimento Corinthians Grande, vamos lá. Eu preciso de gente que foi deixando... O Rubão articulou toda essa... Não, eu falei, mas são alas que não se falam entre si. Até vitalícios. Né? Vitalícios. Então, assim, ao ganhar a eleição, ele não conseguiu minimamente organizar. Aí, as coisas que aconteceram no Corinthians... Aí, por que eu tô falando isso agora? A gente vai voltar para o cartão corporativo. Se fosse na gestão Augusto Melo, isso teria acontecido, tinha estourado na hora. Porque ele, desde o começo, não tinha maioria. O Andrés governou com maioria, como o Dualib governou com maioria, como Vicente Mateus governou com maioria, como Vadielu, que para mim, todo mundo fala do Dudu, para mim não há comparação. O pior presidente da história do Corinthians, para mim, chama-se Vadielu, por tudo que representa, por tudo que fez, o tempo que ficou. Tem presidente ruim para escolher aí, mas para mim o pior é ele. O Augusto agora também então, também, bem mas assim, hein? que assim, é um presidente fraco de 2 anos, né? Falando contra um que... Então, por todo o contexto... Mas vê quanto de prejuízo deu em 2 anos e... Talvez essa pergunta você me faça daqui 2 anos, a gente renove ali o voto. Mas assim, a questão do impeachment, primeiro assim, se ele roubou ou não roubou. O Corinthians é uma coisa à parte da justiça nesse ponto. Ele pode ficar provado que roubou na justiça e não ser empichado, ou ficar daqui 10 anos ser inocentado e perder, porque o impeachment é político. Por isso que as pessoas falam assim, não, mas tem que esperar. Não tem que esperar a justiça nenhuma. A justiça vai definir se ele roubou ou não roubou, o clube se lesou ou não o clube, e quem vai dizer a justiça não é o Daniel, não sou eu, e vai definir a questão criminal. Politicamente, para mim está claro que ele já lesou o Corinthians. Já é um problema. A cena da cadeira, gente. Olha, eu não posso ir no banheiro. Vamos chegar lá. Vamos chegar esse assunto também. Isso é feio, hein? E agora, como é que fica esse negócio aí do mala aí? Porque eu vi alguns prints que revelaram a identidade desse cara e mostraram alguns problemas também. Já teve, não sei se você chegou a ver isso. Eu vi, mas a essa altura do campeonato, a torcida mesmo não quer saber disso. Ela não se importa, na verdade. Ela quer saber... Mas que torcida? A torcida que está nas redes sociais. Que é uma minoria, né? Então, será que isso é torcida? De que todo mundo que torce pro Corinthians, ele é Sim, torcida, eles muito são bem ativos nas redes sociais. Os métodos de cobrança sejam diferentes, e eu não estou dizendo que representa todo mundo.
Mas, assim, existe uma pressão e é engraçado como... Porque a gente não pode generalizar o cara que tá lá no Twitter, lá, às vezes, e fica lá como torcida, né? Torcida não é só aquele cara, muito menos esse cara, né? Não, é modo de falar, claro, mas tudo acaba repercutindo, né? Porque saiu do Twitter, por exemplo, foi no programa do Neto. O Neto pegou fatura lá e começou a mostrar os gastos. Então isso acaba reverberando. Não, tudo bem. pra Acho fora. acho que isso daí tem que mostrar mesmo, né? Porque já O ponto é que já virou público. o mensageiro mesmo, as pessoas elas não querem saber quem foi a ferramenta que fez isso vazar. E eu acho até que a palavra vazamento, a gente precisa saber utilizar ela. O vazamento, pelo menos na minha opinião, o vazamento ele não aconteceu porque o pastor Mala divulgou a fatura. O vazamento ele aconteceu porque essa fatura saiu do clube através de uma pessoa externa. O vazamento mesmo, ele acontece quando essa fatura ela sai do clube. O pastor Mário ele foi um mensageiro. Ele foi uma pessoa que recebeu a fatura, que quem vazou escolheu ele para poder divulgar. Eu já vi o print, eu sei que já vi. Como vaza E coisa, escolheu né, por um hoje em motivo, dia. inclusive. Eu já vi o print. Oi, Mala, tudo bom? Posso te mandar aqui uma informação, do Corinthians aqui? Oi, Mala, é muito Eu tenho o print, Oi, o print Mala. vai sair qualquer hora, eu tenho o print. Eu já vi. Tudo isso é uma escolha. Para quem você escolhe mandar o conteúdo, por que você escolheu essa pessoa, talvez porque você saiba como essa pessoa vai divulgar. Isso tudo é uma escolha. Alcance. O alcance também, com certeza. Até mesmo os veículos, quando você sai para um jornalista, também é uma escolha. Para qual veículo mandar, por que mandar. Cada um aborda de uma maneira, né? Tem veículos que vão ser mais criteriosos, que vão querer saber a origem daquilo, se é verdade, qual é o Vou vir contexto. outro lado, outros não. Tem veículos que não vão ouvir o outro lado, que vão simplesmente divulgar do jeito que quiserem. Então, politicamente é mais interessante, por exemplo. Mas o próprio fato também de ser divulgado para as redes sociais é uma questão que o Core, por exemplo, citou. A gente falou sobre a votação do Core lá, que vai abrir contra o Andrés, mas o Core também escolheu fazer uma votação aí para poder saber por que houve esse vazamento. Porque essas faturas, elas, como o Vitor disse, elas são de conhecimento do clube. Então, esse gasto irregular do Andrés, ele está aí rolando há 5 anos dentro do clube e qualquer pessoa da gestão poderia ter visto isso, cobrado o Andrés e denunciado. Os órgãos internos do clube, eles funcionam desde sempre. Eles estão aí abertos à disposição. Então, a pergunta que fica, na verdade, não é por que a imprensa não fez, porque a imprensa não tem acesso a isso. Eu vou hackear o computador do Corinthians para pegar a fatura? Não é assim que funciona. Eu tenho que receber essa informação de alguém para poder apurar e divulgar. Agora, o clube, ele tem essa informação. O financeiro tem isso à disposição desde sempre. A pergunta que tem que ser feita é por que as pessoas que tiveram essas faturas esse tempo todo escolheram vazar, mas preferiram não procurar os órgãos internos para que o Andrés fosse cobrado lá dentro. Isso, essa é a grande questão. Essa é a pergunta. E uma outra coisa engraçada também, que esse portal do Mala falava de política. De repente começou a falar do Corinthians e culminou com a divulgação. Mas, né? tem mais coisa, né? Essas faturas de Madrid, a viagem de André Sanches para Madrid, tá também repercutindo isso aí, né? Também está repercutindo, tem gastos. De novo. Eu vi algumas faturas Essa e eu não vi, não. tem coisas muito interessantes, né? Tem, por exemplo, isso. Essa viagem para Madrid custou R$23 mil, mais ou menos, os gastos todos. Você falou com ele de Madrid, não? Sobre essa eu não cheguei a falar porque essa fatura acabou explodindo depois que a gente conversou. Procurei matérias da época e eu vi uma matéria do Globo Esporte, se não me engano, falando sobre essa viagem, dizendo que o Corinthians não sabia o teor exato, mas que políticos do Corinthians disseram que ele estava lá para falar com possíveis patrocinadores. Mas era uma apuração de bastidor do Globo Esporte, que não tinha comprovação e que eles não falaram com o Andrés a respeito também. Mas não é só isso, Diego. Tem outros gastos também que acabam sendo interessantes, né? Uma coisa que talvez pouca gente tenha percebido é que essas faturas elas não falam só de gastos do Andrés, né? O cartão corporativo do Corinthians, ele é um cartão que ele é dado pelo banco ao clube e o clube delega para pessoas dentro do clube o direito de gastar. Sim. Então, naquela época, não havia só o Andrés com cartão corporativo. Havia também 3 funcionários do clube com cartões. Você como sabe se fossem quem? Beneficiários, dependentes, né? É uma funcionária do departamento de compras do Corinthians. Que tem sentido ela ter o cartão. É, o problema é o uso. Sim. Ela ter. Então, por isso que eu falei, a pessoa tem acesso ao cartão corporativo, no mundo corporativo, quem faz compra tem acesso ao cartão. Normal, exatamente. Não é? Para ela é normal. Uma outra pessoa... O presidente também ter o cartão é normal. Sim, a questão é o uso. Também. Uma outra pessoa é do departamento de registros e eu olhei os gastos ali, são gastos ali com a CBF, sobretudo, né? Cara, eu lembrei de uma coisa agora muito louca.
continue. E um terceiro ali é do departamento administrativo. E olhando assim, de um modo geral, as futuras, qual é a impressão que eu tenho com relação ao cartão corporativo do Corinthians? Eu tenho a impressão de que foi sendo criada com o tempo uma cultura de que aquele cartão ele poderia servir para coisas além do clube. Porque assim, existem gastinhos generalizados assim que acontecem não só no cartão do Andrés. Vou citar um exemplo. Torre de chopp. Uma pessoa que não é o Andrés, funcionária lá do clube. Você imagina uma negociação com um empresário, com uma torre? Você imagina? Não tem. Vamos negociar aí. É aquela que fica assim, tem a torneirinha aqui, que você vê muito no shopping. Você imagina a negociação rolando, né? Não, que tem lugar que nem limpa aquilo, né? Traz um torresmo. O cara fica louco pra fechar o negócio. Torre de shopping, entendeu? Tem um cara lá que gastou 2 vezes comprando torre de shopping. O cara lá, depois você me fala, por favor. Eu quero saber quem é esse cara lá. Netflix. Netflix? Sabe? Netflix. Outros streams. Amazon Prime, sabe? Aí tu vai me falar, pô, mas Netflix é R$20 por mês. Dane-se. O que eu quero saber? Me importa? Não me importa. Você falei, gastos pequenos passam batido. Eu lembrei agora, Daniel. Eu cobri o Corinthians, ainda cubro, né? Mas como setorista diário, final dos anos 90 até 2007, mais ou menos 2006. Depois eu virei colunista, eu continuo cobrindo, mas não no dia a dia. E eu fui setorista num tempo que não tinha o CT, então a gente passava o dia no clube. Então, era mundos diferentes. Melhor jeito de caçar pauta. Era 2 períodos, então você passava o dia no clube mesmo, no Senadinho ali, tinha o Ciborgue com denúncia, tinha o outro, passava o dia no clube. Então, como o Corinthians do Conselho não se renovou tanto, os que não morreram eu conheço bem. Né? Enfim, e eu continuei trabalhando na área, conheço bem. E como repórter nem existe mais o Jornal Agora São Paulo, fiz, sei lá, quanto tempo setorista do jornal, por mais de, sei lá, 7, 8 anos, até virar colunista lá, Cadenadas do Vitão. E cobri muito no período do Alib. Foi o período maior que eu fiquei como setorista, era o período do Alib. E o padrinho político do Andrés no clube não é o do Alib, né? É o Nézio Cury. Ele começou no Corinthians lá atrás, o Nézio Cury, que era o vice-presidente ali do já falecido seu Nézio Cury. E eu fiz uma matéria no Agora, eu não vou lembrar agora se foi 2000, se foi 2001, 2002, por aí. Essas denúncias que tem no Corinthians, era o mundo mais difícil de hoje, que não tinha internet, você tinha que pegar nota no papel. Não tinha Pastor Mala. Não tinha Pastor Mala. Não tinha. Mas assim, eu fiz uma matéria. Olha, gente, eu sou de humanas e sou jornalista, não sei fazer conta. Só entrar no meu aplicativo, fica conta não é comigo. Mas assim, era uma coisa assim, basicamente. O Corinthians gastava tipo 1 milhão por mês de cloro. Dava pra deixar a água do Atlântico e do Pacífico limpa, assim, era uma coisa assim, na piscina e tal. E nessas viagens, até brinquei com o jornalista, você vai viajar pra firma, hoje nem existia Uber, digital, o recibo automático, mas você pegava no papel ali, você prestava a conta assim, olha, conta do hotel, 45 de telefone, pra você ligar pra casa, comida, era nota no papel, táxi. E o Corinthians, eu peguei essa denúncia, fiz essa matéria. Numa dessas notas de prestação de viagem, não tinha um cartão corporativo do Corinthians. Seu Nézio Cury tinha uma nota lá de uma loja de lingerie. Ele comprou uma lingerie. Eu já veio lá de trás. Ele tinha um relacionamento com uma funcionária do Corinthians, assim, muito amistoso. E o cara mandou, assim, na prestação de conta, assim, uma nota de... Não mandou, assim, táxi, torre de show, porque ia passar batida. Ele passou lá, e essa nota, por algum motivo, chegou pra mim. A pessoa queria que era uma fonte minha, ou agora era um jornal que repercutia bastante na época. Então, assim, a gente sabe que a gente é usado. E às vezes, por que essas notas saem para o Pastor Mala e não saem para o Daniel, ou não saem para o cara do Globo Esporte, ou não saem para a Rádio Bandeirantes, ou para a Folha de São Paulo? Porque assim, se eu recebesse essa nota, eu não teria publicado, talvez. Porque quem me passou foi do grupo do Augusto, tem interesse. Eu tenho interesse também de publicar a verdade. Só que quando surge nesse momento, eu só consigo publicar se eu tiver uma perícia que diz que a nota é autêntica. E ou tem alguém, que eu não digo que é autêntico, mas fala assim, olha, eu estou te dando a nota, eu dou fé, então assim, conselheiro tal, afirma e me dá, assim, eu não posso pegar um print, dizer que aquilo existe, verdade, eu não faria isso. Ainda que eu desconfiasse que fosse, a não ser que fez o que fez o Belo, ligou, não, realmente fui eu. Já é o suficiente para mim, não sou da polícia, olha, tenho esse print... O cara diz que é verdade. Agora, simplesmente pegar, que foi o que foi feito,
e jogar na internet, ainda que se provou verdade, já que foi admitido depois, eu não faria. É simples assim. Ainda bem que era verdade, né? Não, sim, Senão mas o assim, portal do mas Mala tava quantas ferrado, coisas né? a gente recebe assim que não é verdade? É verdade. Né? Muito, E mesmo muito. que for verdade, se você não É. tem como comprovar aquilo, É. é o preço de você seguir os ritos legais e você não fazer sensacionalismo. Às vezes você perde uma boa notícia. O Vitão falou da lingerie. Da lingerie. Parece que saiu alguma coisa de joias. H. Stern. Tem, pior que tem. Você vê que o Corinthians tá joias. mais moderno, né? O Corinthians É, mudou agora. modernizou, Essa do é. tempo do cloro e da lingerie. Agora é joias. H. Stern. Tem uma compra parcelada lá, mais ou menos 4 e pouco, assim. E fica esse grande questionamento, né? O que o Corinthians foi gastar na H. Stern, né? Foi comprar um troféu, Então, acho que- talvez? Uma É, medalha? Eu acho que vale a pena você É. falar com o Andrés de novo, né? É. Podia pergunta presentear lá pra ele lá. a mulher ou de algum empresário. Não, vale a pra pena, negociar. que a gente até- Um presente corporativo. Até tira sarro, às vezes, de alguma Olhando de maneira algum- aqui. A gente Empresário é foda. tira sarro de alguma maneira aqui. E também, às vezes, critica um pouco como as coisas são feitas e com qual interesse. Mas a verdade, ela tem que sempre ser mostrada. E eu acho que o Andrés deve mais algumas explicações aí. E aí teve a votação. Teve a votação. Essa votação. O que a gente pode falar dessa votação aí? Que foi para... Não foi só do Andrés, né, essa votação. Não. Há muita notícia saiu do Andrés, mas teve mais gente, inclusive da oposição também nessa votação aí, que tomou gancho. Explica aí essa votação, o que foi, Dani. Acho que uma coisa interessante para falar, só antes para contextualizar, é que as coisas estão acontecendo, no caso da fatura do Andrés, muito mais rápido do que no impeachment do Augusto. As pessoas, eu vejo muita gente falando, porque agora ninguém fala do Andrés, mas quando é para falar do Augusto, todo mundo bate. E a gente precisa se lembrar que o caso do impeachment do Augusto, ele tá rolando na internet já vai fazer um ano e meio, né? Muito Estourou tempo. em abril de 24 isso. E a primeira medida no clube que foi tomada em relação a isso foi quando foram recebidos ali os pedidos de impeachment de conselheiros e tal, cerca de 2 meses depois, e o processo foi aberto na ética 4 meses depois. O processo contra o Augusto na ética foi aberto em agosto, sendo que o Juca Kfouri, a matéria dele que estourou o caso, foi publicado no final de abril. Então olha quanto tempo demorou. As pessoas não lembram que, por exemplo, o Turma chegou a defender o Augusto em reunião do conselho nessa época, falando... Sim, olha, não quis botar em votação. não né? quis botar em votação e ele foi Ele foi eleito acusado. pelo Augusto. Ele fez no Sim. conselho. Isso. Os conselheiros acusaram o Turma na época de falar de defender, de passar pano, de querer proteger a gestão. Até a saída do Fred Luz, que foi mantida, demorou para mandar o Fred Luz embora. Foi aí que mudou. Não tem nada a ver com impeachment. O Corinthians não tem... Assim, como voltamos a Dilma. A questão não é preto no branco, o que fez de errado certo. É questão política. É apoio ou não apoio. Aí vamos voltar para o Daniel para falar. O caso Turma explica como as coisas acontecem, não é no Corinthians, é em qualquer política, em qualquer lugar. Por que demorou para acelerar o processo ou demorou? Sim. E a partir do momento que a Gaviões largou a mão, acabou. Ali acabou. Né? É verdade. E largou naquelas, né? Porque até Até quando não dava mais, né? Né? Ficou até o último minuto, Sim. né? Abraçado. Acho que né? só o Cascone Quase que demorou não morreu mais, né? atrasado. Você viu que o Cascone ainda segue aliado, né? Mas, enfim, está andando muito mais rápido o caso do Andrés. A gente teve uma reunião do CORE tratando sobre esse tema 2 semanas depois que estourou o caso. Isso é uma rapidez, assim, quase inédita em termos de Corinthians. Que o Corinthians ele gosta muito de burocratizar essas apurações de irregularidades. E nesse caso do Andrés, o CORE já tomou uma decisão em 15 dias. Isso é muito rápido, muito mais rápido do que no trato com o Augusto, inclusive. Mas enfim, o CORE ele tinha já uma reunião marcada para poder falar sobre a prestação de contas do clube, trimestral, e também para falar sobre a possível liberação de um adiantamento de cotas da LFU, para poder melhorar o fluxo de caixa. Queria liberar 30 milhões de reais mais da LFU para poder fazer isso. Esses casos foram aprovados e depois eles começaram a debater sobre cartão corporativo. Houve ali uma clara divisão entre membros natos e membros trienais. Os membros trienais eles eram mais favoráveis a uma investigação Andrés e os membros natos eram mais a favor de que não fosse investigado, de que o reembolso bastava, e a alegação era mais ou menos nesse sentido. O reembolso basta, foi um gasto que, se for comparar as realizações da gestão do Andrés, provavelmente pensando no primeiro mandato também, e provavelmente pessoas da Renovação e Transparência, né, falando sobre isso, né, querendo proteger uma das pessoas, uma das lideranças do grupo. Né. Essa votação ela acabou 9-7,
a favor da investigação contra o Andrés, mas houve mais 2 votações. Uma delas foi para poder abrir um processo administrativo contra o Robertson de Medeiros, o Dunga. Ele é presidente da Comissão de Ética, vice-presidente do Conselho Deliberativo e vem sendo aí acusado de ser leniente, de demorar muito para poder apurar os processos que estão rolando na ética. A gente falou com o Tuma depois disso e a gente soube que tem cerca de 25 processos na ética hoje caminhando. Muita gente fazendo besteira no Corinthians. Mano, demais. E, cara, 25 processos é muita coisa. Demais. Assim, Mais de 10% do conselho Demais, ativo, porque não tem 300 conselhos, né? Tem gente que nem aparece. Pois é. Mais de 10% do conselho ativo. E a própria ética, inclusive, tem processos contra membros dela lá, né? Porque a gente tem que se lembrar do 31 de maio, daquela tentativa de golpe que aconteceu. Isso. A cena da cadeira. A cena da A cadeira. cena da cadeira. A dança da cadeira. Metade da comissão de ética foi afastada nisso, trocaram membros. Então, assim, a própria ética está uma zona, com um monte de processo acumulado. E o Dunga é uma das pessoas que teve uma votação para aprovar e, enfim, que ele respondesse por isso. Por que está demorando para poder tocar os processos? E essa que você citou foi a terceira votação que aconteceu, que foi um pedido também para abrir um processo administrativo para poder saber por que houve esse vazamento, de onde veio e de que forma aconteceu e por quê. Então, os envolvidos nessa apuração vão ser o presidente afastado, Augusto Melo, a assessora dele, a Dayana Barossi, o ex-diretor financeiro, Pedro Silveira, e 2 funcionários do financeiro que ainda estão no clube porque tem contrato, né? Eles, por exemplo, negaram que saíram, mas se diz que não fazem mais parte da gestão, tá uma situação meio nebulosa isso. Que é o auditor fiscal, Josué Lopes, e também o Sidorf, né? Que é gerente financeiro, enfim, muito conhecido do clube. Teve o caso de ele foi vítima de racismo, prestou depoimento. Exatamente. Então essas 5 pessoas, elas também Maneira vão Carne, ser... não foi? Foi, exatamente. Eles também Grande vão ser personagem, ouvidos Maneira Carne. para poder saber sobre esses vazamentos, no caso das faturas, e se houver motivações políticas. A gente tem que saber, né? Tem que contextualizar. Essas pessoas, elas vão ser intimadas a falar alguma coisa assim lá dentro do clube, é isso ou não? O CORE recomendou que fosse aberto um processo disciplinar contra essas pessoas. Então, se tudo correr dessa forma, a ética vai abrir esse processo, vai notificar essas pessoas para se defenderem e depois vai apurar aí possíveis Mas tem uma questão aí, o Daniel está absolutamente destrinchando a questão legal, os ritos e tal. Mas vamos lá para um momento, a vida como ela é. A vida como ela é, o Corinthians como ele é. Dia 9 tem a votação dos sócios. Isso. Até vazar a questão da justiça, a condenação e a Gaviões não largar a mão, eu cortava os 2 braços se o Augusto não voltava. Porque frequentando o clube, andando, ele perdeu parte da popularidade, mas era tão grande a popularidade e a rejeição do grupo anterior maior, que ele ganharia num grupo de associado, que o Corinthians são 3 mundos. É o mundo do estádio, o mundo da rede social e o mundo do Parque São Jorge. E o mundo do CT. Mas o mundo do CT também é outra dimensão. Mas quem decide o dia a dia do Corinthians lá, internamente, o mundo do associado, é um mundo completamente diferente, é a parte. Então, ele era muito desconhecido da torcida numa eleição, lá ele já era muito popular, é um mundo muito, muito diferente. Isso é verdade. Então, assim, agora ele perde. O que vai acontecer na prática? A eleição passa a ser indireta, para ver quem vai ser o presidente. Tem várias pessoas se movimentando aí, Alvarenga, Rosalá, Cidade, enfim. O Grupo Renovação, o que vai acontecer? Para ganhar, você tem que ter a maioria do conselho. Isso você está contando que o Augusto não vai ganhar Eu vou ficar muito surpreso se ele... Era a barbada que ele ia ficar e agora é quase barbada que ele vai perder. E aí voltamos para o conselho. Para eleger para presidente agora, vai ser maioria no voto indireto. Como a eleição do Tancredo contra Maluf em 80 e pouco. Vai ser uma votação ali. Igual a eleição no São Paulo até hoje. A eleição do São Paulo exatamente. Como o Andrés venceu depois que o Dualib caiu, né? Aí ele... A primeira foi indireta. Foi indireto. O que vai acontecer? Então, esses ritos que estão no core de investigação, de conselho de ética, o cara para ganhar a eleição agora, Osmar Stabile que está com a caneta e tem a caneta para tentar se manter... Os outros tá lá com a caneta assim, ó, porque os caras já tentaram cortar até o braço dele para arrumar essa caneta. Os caras que querem... Então, assim, como toda eleição é política, a votação da fiscalização é política, a gente vai voltar na nota do André, senão já teria visto lá antes. Então, até se vai punir ou não alguém na ética ou não com esses 50, 70, 20 e poucos processos, depende dos apoios. A pessoa não percebe que já vai perder,
ela quer estar no grupo que vai ganhar. E começa a barganhar. Então, não, esse aqui passa, esse aqui não passa. Então, isso vai ser muito mais importante para entender quem vai ser investigado ou não, quem vai ser... do que quem fez bobagem mesmo. Né? Então, assim, no mundo... o Corinthians é um mini Brasil. Se você pegar a última eleição o que se matou, vão tirar foto um no ombro do outro daqui 3 meses. Isso aí não tem já nenhuma... aconteceu várias vezes, então, assim, esses ritos que estão acontecendo estão acontecendo, mas, assim, o pós-9 de agosto vai definir muitas coisas. O cara que tem chance de ganhar... O Augusto ganhou fazendo apoio com 200 pessoas que agora são contra ele. Não durou muito. Nesse abril que voltamos aqui, ele já tinha perdido metade da gestão dele. Já. Então, assim, então isso vai ser muito levado em conta na hora de o processo seguir ou não. Porque a nota do Andrés, por exemplo, está aí há 5 anos, só agora apareceu. Os casos no Corinthians acontecem muito assim, né? Eu só fiz esse parênteses, vou botar a bola pro Daniel, porque, assim, o rito legal é esse, mas a gente vê entrevista de conselheiro do Corinthians, o próprio Romeu, eu entrevistei ele recentemente, falam como se fosse uma coisa super técnica, né? Vamos pegar 300 pessoas, quem fez isso, está seguindo... Na prática é o seguinte, quem tem maioria passa, quem não tem não passa, levanta e abaixa, acontece assim. Então vai ter eleição aqui, quem é do nosso grupo? Nós 4, então vamos investigar ele. Não é? É assim que funciona no mundo real. Eu vi uma notícia de bastidores aí do grupo do Augusto, que o pessoal ficou animado com uma chance de conseguir reverter isso no sócio agora que saiu a fatura do Andrés. Mas não vamos esquecer, que a gente já falou aqui, tá? Da parte do Andrés, a gente não tá de acordo. Agora vamos falar de como tá a situação do Augusto. Como é que tá a situação do Augusto? O que ele tá devendo pro Corinthians? O que saiu... que o Ministério Público acatou, que tem esses 40 milhões aí que eles foram indicados agora a ressarcir o clube. Não vamos esquecer, como é que está o lado do Augusto? Como você disse, né? O Ministério Público ofereceu denúncia em relação ao Augusto e também a outras pessoas, né, do grupo político dele, e inclusive empresários, né, que são donos ali das empresas que foram usadas na lavagem de dinheiro, né, segundo as autoridades, para poder desviar a comissão dos reais intermediários, no caso do Edbet, até aquela empresa lá de agentes de jogadores que as investigações apontam que tem vinculação com o crime organizado. Então, tá claro isso, que tem ligações com o crime organizado, essa gestão do Augusto Melo. Cara, tem indícios, né? Bastante indício, por sinal. Digo, claro, no processo. No processo, Eu olhei, assim, o relatório do inquérito e também recebi os relatórios internos da investigação. E ali me parece tudo muito claro como aconteceu. A polícia ela conseguiu desenhar muito bem o fato de o Augusto ele ter feito ali uma rede de apoio político para poder ganhar a eleição e financiou isso e precisava pagar isso. E buscou ali o contrato da Vedbet para poder fazer parte desses pagamentos, usando a comissão, desviando essa comissão para poder chegar em algumas pessoas que ele buscou apoio lá atrás. Então, na verdade, não é que o Augusto ganhou alguma coisa desviando a comissão. Ele pagou os favores que recebeu. Ele tinha que dar para muita gente. Seria o pagamento, na verdade. Ele já tinha ganhado antes, porque o ganho foi a eleição, justamente. Chegar na cadeira. E talvez isso explique o fato de ele estar tentando tanto voltar a essa cadeira, né? Desespero, né? A cadeira de presidente é muito cara. Acertar ainda, ela é muito cara, a cadeira de presidente do Corinthians. Você tem acesso a muita coisa. Você tem... Já tô que tanta gente quer e não ganha nada, né? Pois é. Então... É uma situação que fragiliza muito o Augusto, né? Porque não tem como. Agora não é só um presidente denunciado pela polícia. Mas segundo ele, tem um complô da polícia contra ele. O que a polícia tem mais o que fazer, né? Tudo eu vou pegar esse cara aí e vou ficar na dele. Tem um complô, né, Vitão? Da polícia contra ele, que é uma coisa que é da renovação e transparência. A diferença do Augusto pro do Alibi lá atrás, o que piorou no mundo, aquele momento tiozão, barba branca da minha época, é que eu sou de uma época que as pessoas torciam pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Santos, aqui nós estamos todos entre corintianos, não torcia para dirigente, não torcia para renda, não torcia para... Então, assim, hoje as pessoas tinham preferências, né? Tinha a ala... Bom, o do Alibi era Matheus, rachou com o Matheus e ganhou. O Andrés, um momento já foi Andrés e do Alibi, rachou e ganhou. O Mário Gobi, que é renovação, foi candidato contra o Duílio pela oposição. E a vida segue. Agora, as pessoas torciam pro Corinthians.
votando num ou no outro, não tinha torcedor, Matheus EO, Poropopó Matheus, Poropopó do Ali. E agora as pessoas torcem para candidato, a pessoa é augustiniana, a pessoa é andresista. Então, assim, é uma coisa meio patética, né? Então, a pessoa fica lá defendendo, se provar que a pessoa roubou, não estou dizendo nem qual dos dois, qual lado roubou, a pessoa continua ali negando, porque ela torce, e o outro, cara, foda-se o outro, é o Corinthians, assim, mas isso é uma novidade na minha profissão, na hora de você cobrir e na prática, porque as pessoas, não há evidência que faça a pessoa que por exemplo, eu sou corintiano, certo? Ninguém sabia, agora estou revelando, escondi isso a vida inteira, escondi esse segredo. Eu nunca torci contra o Corinthians, nem quando o Paulo Nunes jogou no Corinthians, foi a maior vergonha da história desse clube, contratar a cena mais patética dos tempos. Pelo Roque Citadini que tá pra voltar aí. Tá querendo. Quem contratou foi o seu Alberto Alibe, e coube ao Roque Citadini, que era vice-presidente, o ônus de ter que defender o indefensável. Que ele era o cara, sobrou pra ele a face, mas foi uma ideia do seu Alberto do Alibe. Tudo bem, cara, mas ele pode chegar lá e falar, eu não vou falar isso, eu não vou. É que nem culpar o Paulo Barros pelas coisas da Leila. O cara é a voz do assim, mas enfim, isso é de menos. Trouxe o Paulo Nunes lá, os pouquíssimos gols que ele fez, eu comemorei. Né? Achando uma aberração aquilo lá, pra mim foi uma aberração, uma coisa indescritível, a coisa mais patética da história do Corinthians, né? É uma falta de amor próprio, uma falta de respeito institucional, uma coisa... É como pensar agora em trazer o maior anão do mundo lá, o goleiro da Inglaterra lá, o anão de 2,4 metros, o anão moral. Mesma coisa pra mim. Agora, assim, voltando agora, a gente tá lidando com pessoas, assim, se o Daniel comprovar, só ele, o único jornalista, conseguir lá 1000 provas contra o Augusto e publicar, ele vira o André Sanches encarnado. Ou o contrário, se ele fizer do Renovação, porque as pessoas não torcem mais pro Corinthians, cara. A pessoa pode ter preferência, óbvio, todo mundo tem preferência, gosto, se você votar em quem eu votava, quem eu acho melhor, isso é humano. Mas a pessoa saber que existe e torcer para não ser publicado, ou ficar bravo com a verdade, com quem traz a verdade. É uma coisa seguinte, fake news que tem um monte. Aí você fica puto. Mas a polícia é da RT. Então, chega nesse grau de loucura, cara. O grau de loucura, assim, é um grau de insanidade, né, cara? Isso é uma novidade dos tempos modernos. O nível de estupidez que saiu da superfície, assim, isso é uma novidade que não existia. Problemas, desde a fundação tem. Roubo, é do ser humano. Onde tem dinheiro, poder, tem trambicagem, tem traição, tem problema. Desde o Big Bang, ou para quem acredita em Adão e Eva. Mas enfim, cada um do que quiser. Né? Mas assim, a grande novidade que prejudica o nosso trabalho e não prejudica o trabalho mesmo, mas que traz, algumas pessoas desistem de fazer, bloqueio e xingar, porque as pessoas não querem mais a verdade. Eles querem que você seja instrumento de divulgação do que ele quer. E vai a merda. É isso. E, por exemplo, para você escapar de um balaio desse, que pode dar muita confusão, comprar um negócio ali errado, vai na Lead Travel, meu amigo. Vai na Lead Travel, sem estresse, que simplifica as viagens da sua empresa. Quero saber se o cartão corporativo meu vai cair de maneira inteligente, tá? Com um time de especialistas para garantir o controle sem estresse para sua equipe. Chega de surpresa, não vai cair nada em cartão corporativo, ninguém vai superfaturar nada, não tem como. É o contrário vai na Lead Travel para você fazer a sua viagem corporativa aí com maior eficiência e o menor custo, 100% seguro. leadtravel.com.br, tá em todas as postagens aqui do Deus Zebra também. Bom demais. As redes sociais da Lead Travel para você entrar lá, se informar e não ter surpresas aí na sua viagem corporativa aí, para os seus eventos, para os seus funcionários. Vai na minha que você não vai se dar mal. Isso. Caramba, não acaba isso, né? Esse papo, velho, é terrível. Não vai acabar isso, né? Ou vai acabar? Não, na verdade piorou, né? Isso que o Vitor tá falando... Piorou é foda. Sim, porque isso que o Vitor tá falando, em parte, o próprio clube nos últimos anos já vinha fomentando, né? Com essa aberração que eu penso, que é a personalização das redes em torno de políticos. Então, desde, por exemplo, quem não se lembra dos memes do Duílio? Que as redes sociais do próprio Corinthians fomentaram muitas vezes, trazendo ali, exaltando a imagem dele pessoalmente como presidente, ao invés de exaltar o clube.
Então, porque o Duílio está trabalhando, e aí virou uma memezinho persona, dele assim, trazendo, fosse o dono do- trazendo as contratações no do carro negócio. e tal. Mas era algo mais amador, com parte de quem apoiava. Era dos quase uma torcedores. ironia, uma brincadeira, no estilo do Alexandre Eu lembro. Matos. Sim. Concordo com você que é errado, tá? Só tô dizendo que o nível era quase... Era bem menor, né? E aí algumas Lúdico. páginas, torcedores acabavam entrando nessa onda, mas era algo meio amador. Só que o Augusto, ele deu um passo além nisso, né? Ele Total. institucionalizou Deu. e ele profissionalizou esse esquema de apoio nas redes sociais, trazendo pessoas para dentro Desde do a eleição, clube. desde o processo eleitoral. Né? Sim. Banalizou essa questão do termo milícia, né? Então, hoje em dia, virou Não, quase... Realmente, pessoas do digital, de canais, de blogs, e foram muitas trabalhar dentro do Corinthians, né? Foram. Institucionalizou de forma... Os influencers, oficial. né? Pra caramba. Você ia na arena influencer pra caramba, com milhões de seguidores lá. Tipo, muito normal isso, né? Não, mas o que é bizarro nesse processo que o Daniel fala é o seguinte, que aí é a nossa área, né? O apoio, porque o mundo mudou, né? Eu tô falando de política, porque hoje eu realmente estou muito feliz, mas assim, desde 2018 mudou a forma de fazer política. Não tem mais horário eleitoral gratuito, rede social, virou uma terra de ninguém, o mundo. Com lei, sem lei, a favor ou contra, virou. E o Corinthians, a última eleição, até porque o torcedor hoje tem acesso direto, não passa por esse filtro que a gente faz, e nem todo mundo faz, a eleição foi muito fomentada em cima disso, divulgação aqui e lá. O que aconteceu é o seguinte, o Duílio fez uma coisa que eu acho uma aberração completa, conheço muita gente, não conheço muita gente, conheço todo mundo que trabalhou, o Daniel também com certeza, na assessoria do Corinthians na época do Duílio, como conheço de agora, você lida com assessores de imprensa, com equipe de comunicação, não importa quem seja, ele fez um Roda Viva, que foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha profissão, que é o seguinte, uma coisa é o seguinte, eu vou dar uma entrevista coletiva, eu, Vitor Guedes, não sou importante para dar entrevista coletiva, né? Vou dar uma entrevista coletiva, eu falo assim, eu vou dar entrevista para a Folha, para o Estadão, para o JT, para a Globo e para o Deus Zebracast. Mas aí, o Deus Zebracast, a Folha, o Estadão, decide quem é o repórter. Não, ele convocou quem ia fazer a pergunta, não. Não foi assim, eu vou fazer um Roda Viva, mas quem vai me perguntar, e chamou lá o Salazar, que é meu amigo, mas aí, chamou 5 repórteres lá, enfim. fácil, Mas eu não tô criticando as pessoas que foram, tá? Eu já até disse isso. Se eu sou convidado, eu não vou. Porque se ele convida o meu veículo, eu vou. Porque uma entrevista, desde o Palaia do Palmeiras que fez a auto-entrevista, eu não vi algo mais absurdo. Que é alguém fazer entrevista e escolher quem vai fazer as perguntas. Isso era ridículo. O que fez aí era muito fechado ao ponto do cara escolher quem vai fazer perguntas. Isso aconteceu uma vez só. Não era rotina, mas era bem fechado. Era bem fechado. Aí o Augusto, o problema do mundo é o tal do bom senso meio termo. 200 pessoas fizeram campanha de forma descarada para ele, blogueiro, tal. Aí você na coletiva, tinha 38 perguntas, 30 de canal que não tem filtro nenhum, de pessoas que apoiavam ele de forma descarada. Assim, então, não virou uma entrevista coletiva, virava quase um diário oficial, só que assim, sem ser mínimo preparo jornalístico de independência, de linha editorial, seja mais torcedora mesmo, ou menos torcedora, mas algum crivo profissional. Sim. Então virou um circo. Então nós saímos num momento patético, que é o cara escolher quem faz a pergunta, para um momento que virou quase o Augusto Esporte Clube Augusto Paulista. Né? Ele fundou nunca antes da história desse. Assim, é uma coisa. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo aí. Não, acabamos de chegar. Assim. Tem coisa boa. Não, assim, o Augusto Melo, já que eu falei de política aqui, ele tem um problema, assim, eu me dou bem com o Augusto e me dou bem com assim, como jornalista, os dois. Se eu ligar agora pro André Stranz, ligar agora pro Augusto, os dois me atendem. Tudo bem, mas isso... Não, é o seguinte, nenhum dos dois hoje me deram um erramos. Você publicou isso aí... Então, assim, me atende... Não, mas o Augusto já deu, porque todo mundo fala tá errado. Não, mas assim, eu nunca tive que dar um erramos ou pedir desculpa, fazer uma nota dizendo que eu publiquei não é verdade. O cara te xingando ou não, você tem respeito profissional quando o que você publica se prova. Eu tenho uma teoria que hoje em dia não funciona muito pra mim, mas eu mantenho ela, que eu prefiro não dar 10 furos do que dar uma barriga. É uma linha que eu adotei
Até porque o furo durou de 1 minuto. Você pega... É verdade? A barriga fica eternizada. Então é um jeito que eu gosto de trabalhar. Mas o Augusto... É o Sidorf do Neto lá, até hoje. Por falar de política, assim, a quantidade de provas que ele queria acontecer é inacreditável. E aí, assim, uma coisa assim, ó, o Andrés foi pego no pulo agora com a nota lá. Ele não foi pra lá e falei, tô gastando. O Augusto, ele deu uma coletiva, eu estava presente, mais uma meia dúzia de jornalistas, mais uns 300 influencers amigos, naquela coletiva da Vai de Bet, que estava logo que primeira do mandato no CT, e ele falou assim, é o maior contrato, não sei o quê, e não tem intermediário. Ninguém perguntou, tem intermediário? Ele falou do nada que não tinha intermediário. Então, assim, se não tivesse falado aquilo, não, tem. Mas no processo tem, é normal ter. Talvez as pessoas não tivessem ido atrás de investigar assim, tanto. Ele tem Então ele fala umas coisas assim, porque ele fala uma mentira, que a pessoa ele falou isso, deixa eu ver. Aí 1 minuto depois, tá lá que não aconteceu. Ele cria um número para jornalista mala, igual o Daniel que gosta de ir atrás, ele dá muito material. Ele atrapalha ele mesmo. É verdade. Ele é igual o verdade, Kaká, vai gol contra, vai gol a favor, você atrapalha tudo. Toda Aliás, hora. ontem o Facebook me lembrou que faz 1 ano que Kaká PNC provou aquela palavra patética naquela zona mista. Vamos falar desse assunto? É sério, faz 1 ano. Eu não uso mais Facebook tanto, eu clico coisa que vai direto, mas aparece assim, a minha postagem de um... Levou na mídia? O Kaká falou, fez 1 ano, né? Ou faz 1 ano, faz 1 ano e um dia. Apareceu pra mim no Facebook ontem, eu postei no dia, um dia depois. É 1 ano mesmo, faz tempo já. Faz tempo. Depois de um jogo, mandou lá um pau no cu da mídia. E repetiu depois da nota, né? Ele gostou e falou de novo. Aqui podemos falar. E no final do ano ele foi com o cartaz, né? Não, foi, né? Ele pegou da torcida, né? Pegou na torcida na arquibancada. O torcedor pegou e levou. O que você acha dessa situação do Kaká aí com relação a isso, Vitão? Eu acho que ele é extremamente burro em fazer essa frase. Mas ele tem o direito. Não acho que ninguém tem direito de tratar ninguém com falta de educação trabalhando. Meio esquisito. Não acho. Embora... Mas o jogador também não é desrespeitado muitas vezes. Mas eu estava... Eu não estava nesse dia, eu estava na live do Não tô defendendo ele, tô te provocando porque eu quero uma resposta. Não teve. Porque assim, você vê, ele saiu e falou uma coisa... Não foi assim, vai tomar no cu você. Não aconteceu isso. Ele foi criticado profissionalmente. Ele é um péssimo zagueiro, essa é a minha opinião. Não tem nível para jogar no Corinthians. Como vários, nunca tive. Eu era criança, torcia para Pinela e Dama. Então, assim, já tivemos vários zagueiros ruins na história do Corinthians. Mas assim, primeiro assim, é burro. Porque é o seguinte, o jornalista e o crítico é um ser humano. Então é o seguinte, se você, alfinete, é filha da puta comigo, e eu tenho que te avaliar, se você der um puta show, fizer um puta programa, eu não vou vir aqui falar que foi uma merda. Mas quando você errar, eu vou dar com gosto. O jornalista é um ser humano. Então não é inteligente ele comprar briga com quem toda quarta domingo vai dar nota pra ele e vai lá... Então assim, primeiro começa da burrice do ser humano. Sim, porque ele tá no alvo. Ele teve seus 5 minutos de popularidade, que é popular você reclamar da imprensa. Você ganha a torcida, isso mesmo, a imprensa é antes. Ou no Palmeiras, isso mesmo, a imprensa é de gambá. Em qualquer lugar, você fala mal da imprensa, a torcida fica feliz na hora. Só que ele vai falhar, no caso dele, ele falha toda hora. Então, assim, dito isso, não é inteligente e não foi motivada. Porque, assim, uma coisa é você ter uma crítica pessoal, escrota, e o cara tem o direito de responder. Todas as críticas feitas ao Kaká, e eu considero todas justas, é o péssimo futebol dele, que ele é um zagueiro muito ruim. Né? Ele é um zagueiro que a gente, quando tem que elogiar na área de ataque, que na defesa é uma tragédia. E eu não vi nenhuma crítica que motivou aquilo, e depois do ocorrido ele não veio assim, desculpa, gente, isso foi para aquela pessoa que mandou a merda, falou do meu filho, falou da minha... Não. Então assim, eu não acho que ninguém tem motivo. O cara não gosta do seu programa, não gosta da padaria, ele não vai, ele não tem direito de entrar na padaria e mandar o padeiro tomar no cu. Né? Não tem direito... De novo, futebol não é um mundo à parte. Você não gosta de uma marca, você não entra na loja e manda a vendedora para aquele lugar. Você não manda... Você não vai na padaria e manda o padeiro enfiar o pão no cu. Então, assim, por que o cara pode ir na zona mista e... Então, assim, eu não concordo com isso, velho. E repete depois. Bela análise, vezes, né? Bela análise do Vitor Guerra. Eu tava dando uma olhada aqui. Foi foda, hein? Porque eu não volto mais na padaria. Né? O padeiro pão no cu. Mas você trata as pessoas assim? Claro, não, por que no futebol o cara pode tratar o jornalista assim?
Não, ele fez várias vezes, né? Fez a primeira, fez a segunda, Não, porque assim, ele falha, toda vez que ele faz isso, a torcida gosta. Viraliza, né? Então ele faz uma média com a torcida, é uma burrice. É uma burrice. Porque assim, jogador de futebol, isso é errado, tá? Mas existe o mundo utópico e o mundo real. No mundo real, por exemplo, eu cobri o Corinthians mais de 10 anos como setorista. Mesmo sendo corintiano, se você vai fazer o Palmeiras, tem um jogador do Palmeiras que você gosta, um que você não gosta. O cara te trata bem, te trata mal. Não é a mesma coisa. Você torce pro cara, mas o cara é uma mala, te trata mal, é escroto, o outro é legal. Eu nunca fiz isso. Eu sou um ser humano. Tipo, o jogador é uma mala. Aí ele falha no jogo, vou dar 0. Ou o cara é legal, toma 2 frangos, vou dar nota 10. Influenciar a nota dele mas, por causa assim, do jeito do cara. Mas na hora de você falar mal, é que nem o Neymar. Ele é malo, o Valdívia, lembra? Ele é malo. O cara quando dá no meio, mas dá pra dar com vontade. Claro. Sim, o jornalista é a mesma coisa. Então assim, por exemplo, o cara é muito legal. Toma um puta peru. Você não vai falar que ele jogou pra caralho, mas você vai falar, putz, você dá uma segurada, olha, falhou, assim, tem crédito, mas, né? Isso quando o cara tem ética. Quando não tem ética, o cara detona, tomou 2, nota 10. Assim, o cara é legal. Então, se o cara comprar briga, com quem vai dar... É de uma falta de inteligência do nível do futebol dele. Eu tava dando uma olhada aqui no... Não, vai lá. Pode falar. Pro Vitão, só pra ele pegar o gancho. Um cara mala, assim, das antigas de agora, mais mala que você conheceu. Peguei vários, cara. Fala um aí, chato pra cacete. Assim, velho. eu não... Assim, porque eu vou meio dar arrogante, uma... Eu comecei chato. minha carreira... Fala um aí pra nós. Jornalística, no que foi pra mim o maior time que eu vi do Corinthians. Não sei se foi o maior da história, que o time dos anos 50 historicamente é um baita time, mas eu sou de 77, o ano de Deus, Basílio. Mas assim, nos anos 90, eu comecei a carreira numa época que a gente... Eu sou ex-fumante. Você assistia o treino no banco, acabava o treino, entrava eu do lance, depois do agora, o outro do diário, já estava no campo, cada um, eu pegava o Marcelinho, outro Ricardinho, outro Luizão, outro Edilson, cada um fazia a sua matéria e o treinador falava Só Luxemburgo. Assim, depois foi piorando para 3 coletivas de treino. Era muito aberto. Sim. E esse time só tinha cara... Da resenha. Enorme. Então, assim, eu nem vou falar o nome não, por não dar moral. E também... Não, mas queremos nomes, senão não adianta. Um desses jogadores, assim, por exemplo, é o seguinte, não me tratava mal. Mas eu lembro... Luizão. Esse time só tinha fera e tal. Marcelo é um pouco mala, mas assim, depende com quem. Mas o que eu não gostava muito, eu percebi, tinha jogador que olhava assim, Rádio Globo, rádio difusora de uma cidade interior, já não ia. Entendi. O Bloquinho, na época do Bloquinho, hein? Folha de São Paulo, Folha do bairro tal da região, já... Não tratava do mesmo, não dava a mesma atenção. Mas não era esse nível... Não tinha a mesma paciência. Mas o que eu adorava nessa época, eu tive umas 3 ou 4 discussões com o David, desculpa. O David, mas eu gostava dele, assim. Aí eu dei nota 4, 3 pro jogo, assim. O que você deu nota 3? Foi você que deu? Eu falei, você não leu, não? Tá lá meu nome, fui eu que dei. Mas por que você deu? Porque você jogou merda nenhuma. Você jogava bem sábado... Aí o cara mandava você tomar no rum. Você mandava... Mas assim, o cara tinha acesso a você tinha acesso a ele, o cara perguntava e você respondia. E também a gente... Era uma troca justa. Não, e a gente não se escondia. Não, foi meu editor. Não. Sai lá, meu nome, eu assinei. Não, cara, porque você não jogou merda nenhuma. Então, assim, tinha essa... O jogador era um ser humano. Não era uma celebridade que hoje, para fazer uma entrevista com um cara do Sub-14, você tem que falar com um assessor com o pai do assessor e marcar um dia. Eu não tenho mais paciência. Você chegava direto no cara, que era titular do time, o cara vinha te xingar também, xingar. Sim. É um mundo que não tem assim, né? Não é a Glorinha Calil e o Ronivon que fazem entrevista coletiva. Não tem etiqueta, né? Aquele momento... O cara não te cobra hoje, né? O cara manda um story, te marca, e aí você tem que ver o story e responder também por story. Então, assim, mas assim, o que eu tinha de relação, assim, era isso, assim, Mas eu gostava desses caras, porque, assim, era honesta a relação. Mas por que você tinha treta com o Luizão? Não, nunca tive. Por isso que eu lembro, eu trabalhava num jornal do Grupo Folha. Mas eu lembro, marcou pra mim algumas vezes, assim, entrevista... Tipo, você percebe quando o jogador passa e o microfone da Globo... Eu vou. E às vezes não ia assim porque era só imprensa escrita. Mas esse não era mala assim, desse nível de xingar, tratar mal. Eu já vi. Você vê como piorou as coisas com o tempo. Eu já vi jogador que tá no Corinthians agora, hein? Ele nem lembra, se encontrar, ele não sabe nem que eu existo. Jogador que tá no Corinthians agora, que termina o jogo, fala com a Globo no gramado, desce, passa na câmera da TV Corinthians e fala, não quero falar.
Da TV Corinthians. É. Que ganha dinheiro de imagem, inclusive, né? É. Pra jogar no Corinthians. E nega entrevista pra TV Corinthians. Já vi lá. Eu tava lá, do lado da câmera. Já vi. Jogador que a torcida aí ama, entendeu? Não quer dar entrevista pra TV Agora, o que eu Corinthians. mais não suporto em jogador de futebol, e assim, eu vou falar uma coisa agora que metade da torcida que me segue vai me seguir impopular, foda-se. Eu falo o que eu penso. Se vai agradar, legal, mas eu não penso em vou falar isso que vai agradar. Pra mim, Tite não devia nunca mais pisar no Neoquímica Arena, se não fosse como visitante. Puta assunto bom. Eu sou uma pessoa que tem memória. Pra mim, o maior perante da história do Corinthians se chama Carrilho, segundo Cachito Ramírez. Eu sou uma pessoa que tem memória e dou valor às palavras. Vamos... Então, assim, o Tite, o que ele mentiu, que não ia dirigir, pra mim nunca mais pisa no Corinthians se não for como visitante. Mas eu vou dar um exemplo meu. Então, mas isso não é também... Não, é palavra. Pra mim, a palavra vale mais do que coisa. Mas pra voltar da nossa relação de jornalismo. Eu fiz uma matéria no Agora, na passagem do Tite 2005. E o Agora é o antigo Folha da Tarde, era do Grupo Folha. E era um mundo que o Tite falava 2 vezes por semana, segunda, terça e sexta. Ele deu uma exclusiva pra mim. E eu publiquei no Agora e a Folha também publicou nos 2 jornais, na Folha e no Agora, né? A frase principal do ping-pong era: se MC entrar por uma porta, eu saio pela outra. Eu lembro disso. Publiquei a matéria. Eu lembro disso. Eu tenho esse hábito, agora menos, até hoje. Eu sempre gostei de fazer entrevista que não fazendo assim. Nunca gostei de gravar nada, que eu acho que gravador intimida. O cara olha. Então eu fiz a entrevista com ele, não foi off, foi entrevista. Mas eu não tinha nada gravado, nada. Eu tinha entrevista no bloco. Publiquei. Foi não fiz sacanagem, não falei escondido. O Tite acreditava, como muita gente, que não ia passar a porra do negócio. Ele acreditava que não ia passar no conselho a Rex Mills e tal, MSI, e passou. Como todo mundo sabe, passou. E aí, no dia seguinte, deu uma merda grande e era o dia dele falar. Aí tinha um repórter de rádio escroto, que foi fazer... Que se chama? Por aí. Foi fazer a pergunta, sabe, coletiva? Porque no dia seguinte era coletiva. No meu dia foi uma exclusiva. E o cara abriu a pergunta do jeito mais canalha, escroto, que nós pode assim: olha, deram isso aqui, não é verdade não, né? Não perguntou assim, você falou, repetiu. Aí ele falou só o seguinte: eu não tinha nada gravado. Se ele falasse assim, ó, mentiu, ou tirou de contexto, não foi bem isso, eu tava fudido. Eu não tinha gravado. Assim, não, o que eu falei pro Vitor tá falado, não quero mais falar desse assunto, mas não desmentiu, não falou que foi tirado de contexto. Se fudeu depois, né? Deu uma semana ou outra com ele roupeiro, te pegando embora, porque ficou claro que ele ia perder o emprego ali. Mas ele foi assim, essa era a relação. A palavra valia. O cara me deu uma entrevista, eu não tinha gravado, não menti uma vírgula, aspa que tava lá. Eu não criei sensacionalismo, não inventei, não criei nada. Só que assim, se ele falasse, tirou de contexto, não foi nesse sentido, é mentira, essa é a palavra minha contra dele, porque eu não tinha gravado a porra da entrevista. Que é um erro meu, mas foi um erro proposital. Eu nunca gostei de fazer... Eu acho que intimida... se eu estiver fazendo pra rádio, é uma coisa. Pra TV, agora a relação de jornal... Mas também pode deixar o gravador no bolso, cara, não vê. Mas essa relação de jornal a gente tinha essa relação... Era muito assim. TV tinha muita imagem, rádio... E o impresso era o jornal que fazia aquelas matérias longas. Era um mundo... Tinha esse mundo que o cara que tá ouvindo agora não consegue entender, porque o mundo mudou muito rápido. Hoje, um parágrafo virou textão. Na minha época, os textos de jornal tinham 50 centímetros. Então é um outro... Mas assim, o fato eu tinha uma puta matéria que ficou maior à noite, porque não passou passou o que ele achou que não ia passar. Porque se não passasse, ele tava falando o que... E o que eu tô dizendo isso? Ele bancou. Então assim, a relação que a gente tinha... Tinha cara mais educado, gente menos educada. Como eu sou tosco e grosso também, truco, manda merda, eu mando também, tá tudo certo. Mas tinha essa coisa mais olho no olho e palavra valer. Que hoje no futebol virou essa coisa de história e de marcar que não era. Tá, mas agora, o Tite agora, teve convite aí, eu tinha uma informação... Mas não dá nem um assunto do podcast, eu viajei completamente. Né? Eu tinha uma informação de que o Tite não trabalharia com Augusto Melo. Ele não falou isso, se ele falasse, estava tudo bem. Tudo bem.
Mas eu tinha uma informação dessa de bastidor. Não gosto de ficar usando o termo fonte e tal. Ele trabalhou com o Marco Paulo Deonero, queria lembrar isso, tá? Tudo bem. Nossa, eu não tô... Mas eu tinha essa informação de que ele não trabalharia com o Augusto, que por isso que ele já tinha recusado aquele convite no final do ano, antes das eleições, que estava numa eminência do Augusto ganhar, e de que ele não trabalharia com o Augusto. E por isso que ele já vinha recusando dali. A informação que eu tinha era essa. Quando chegou agora, esse tempo atrás, de que ele tinha aceitado, eu tinha achado muito estranho. Mas chegou que ele tinha aceitado? Chegou que ele tinha proposta que ele ia pensar, não é? Não. Chegou falou que tava fechado agora, quando foi o Dorival. Tava praticamente fechado. Mas quem falou? Tinha muita coisa alinhada já. O Cascone falou aqui pra gente, Cascone falou que já tinha até reunião marcada já de apresentação. Falou pra ele. Não, essa última. Essa última. Não, aquela que ele foi pro Flamengo. Não, essa sim. É quando ele falou que não ia trabalhar, ele foi pro Flamengo que eu tô falando. Não tô falando dessa última, não. Não, essa foi verdade. Tudo bem. Não, eu viajei. Tudo bem. Aquela vez que ele falou que não trabalho num time, se for, sou mentiroso. Aí ele foi pro Flamengo. É nesse momento que eu tô falando. Não, esse agora aconteceu. Tudo bem. Eu me surpreendi. Eu falei, ele vai pro Corinthians no meio desse caos político que tá... para a gestão do Augusto, que tá para sair aí. Tanto é que 10 dias depois o Augusto foi indiciado. E ele foi contratado pelo Andrés. Tem toda essa ligação. Essa crise que ele teve de ansiedade, talvez eu acho que possa ter passado muito por isso. Por ele ter aceitado um negócio que ele, no fundo, não queria. E talvez tenha batido um arrependimento naquela noite e pode ter tido uma crise. Mas o Tite é inegavelmente o maior técnico da história do Corinthians. Oswaldo Brandão. Mais que o Tite, você acha? O Oswaldo Brandão é um técnico que ganhou mais título no Palmeiras do que no Corinthians. Como é que eu vou achar esse cara o maior técnico da história do Corinthians? Você pode não achar. Mas você vai dar a sua opinião. Mas eu sou de uma época que eu cresci e tem um jogo muito marcante para mim, que é o jogo do Flamengo em 94, no Pacaembu, que o Casagrande joga pelo Timão. E que aquilo 93, é um jogo... 93, isso, no Campeonato Brasileiro de 93. Eu fui nesse jogo... Não trabalhando, então você vai descer, eu tava na arquibancada. Eu tava na arquibancada também. E eu fui pra esse jogo e, o assunto era o Casão, né? Volta Casão, seu lugar no Timão. Mas assim, doutora, não me engano. Isso foi uma coisa que não foi combinada. Não. Que surgiu na hora na torcida lá. Não tinha nem bip na época, não, mais celular isso, e rede é uma coisa que não foi combinada, que quando o Casão entrou em campo, a torcida ficou emocionada, aplaudiu e passou o jogo inteiro enaltecendo. Mosaico oficial feito pela diretoria. Não existia isso. Então assim, e eu lembro, cara, eu tinha 13 anos para 14 anos na época. E assim, foi um negócio que, cara, me marca até hoje, entendeu? E hoje... Gol contra da Casagrande, 1-0. O gol foi dado pro Rivaldo, né? Mas o gol é contra, né? No escanteio. E aí, cara, a gente vê hoje o Tite, quando voltou para a Arena, sendo xingado pela torcida no jogo contra o Flamengo, né? Não tô falando... Eu não xinguei porque eu tava trabalhando, tava fora, mas foi muito bem xingado. Então, daqui a pouco... Então, a sua opinião a gente meio que já sabe. O que você acha disso? O que vocês acham disso? Por que mudou muito isso? Por que o Tite... Se bem que no jogo do Legends agora ele foi... Mas não é jogo real, né? Por que você acha que... Você acha que o Tite merece um xingamento da torcida? Ele merecia ter sido exaltado? Para mim, o Tite é o próximo treinador do Corinthians, hein? Já explico por quê. Eu penso que... Caiu o Dorival? Calma. Fica esperto, Dorival. Cara, eu penso que a torcida, muito embora isso que o Vitor falou de palavra tenha se perdido, infelizmente, hoje em dia, a torcida ainda romantiza algumas coisas do futebol e ela perdeu um pouco essa noção de que virou negócio, sabe? Eu sou muito pragmático. Porque só um parênteses, o Casão, ele saiu do Corinthians, foi pro São Paulo. Ele foi emprestado pelo São Paulo, aí não foi ele que saiu. Tudo bem, mas foi jogar. Mas saiu do Corinthians para ir jogar no São Paulo. Mas, bom, então, assim, deixa eu falar, então o Tite foi pro Flamengo, mas o Casagrande passou. Não foi pro Flamengo. E foi pra seleção. Não, tudo bem, mas depois ele foi pro Flamengo. Só que o Casão foi abraçado pela. Tô querendo criar um atrito com essa comparação, entendeu? O Casão foi exaltado pela torcida, algo que não aconteceu com o Tite. E o Casão não tem nem 1% dos títulos que o Tite tem no Corinthians. Mas então, é o contexto. Eu ia fazer esse contexto em relação à palavra, por quê? A torcida valoriza muito palavra. Ainda, né? Muito embora o futebol hoje não valorize mais a palavra, a torcida valoriza.
E o Tite, quando ele saiu do Corinthians, ele saiu sim exaltado. Sim. Em 2016, o Tite era absoluto no Corinthians, Sim. ele passou muitos anos sendo absoluto. sim. Foi pra seleção. Ele pra do deixou de Corinthians. ser... Voltava em Itaquera pra ver jogo da seleção, era Sim. aplaudido, gritou ovacionado. O Tite ele deixou de ser na medida em que ele foi descumprindo com palavras que ele mesmo havia dado pra torcida. Ele foi mentiroso. publicamente. Quais? Bom, quando... Não, tá, tem essa. Quais? Aliás, com um chilique patético. Se eu dirigir um time esse ano, podem botar aí. É Mentiroso! verdade. Daquele jeito que ele fala... Ele tava no Flamengo. Toda vez ele fala assim, Tite, que é mentiroso, assumidamente e foi pro mentiroso. Flamengo. Esse é o ponto. É. Tá, mas Esse é o ponto. Mas tem mais alguma sem ser essa? Ele já deu migué pra não dirigir o Corinthians. Assim, eu tô com o Daniel, a gente pensa numa coisa igual. Futebol é um negócio. Se alguém amanhã me oferecer mais pra mim sair do Lance ou sair do UOL, eu vou. Em 2015, quando foi campeão brasileiro, aquele timaço lá, isso é a história de trás pra frente. O primeiro turno foi ruim, fraco. Guerreiro e Sheik saíram pra ir pro Flamengo no meio do campeonato. Mesma coisa, o Sheik não falou, só jogo no Corinthians, no Brasil, Sim, falou, sim, sim. o Flamengo acabou, foi a dele. O Guerreiro falou, aí depois falou que ele falou, é mentiroso, eu estava em 3 coletivas que ele falou, no Brasil só joga, é verdade, que ele não jogou nada em nenhum lugar, né? Então assim, ele se manteve a palavra. Mas assim, então eu não é o torcedor, eu também sou torcedor, pra mim palavra vale. Se ele tivesse feito tudo isso, assim, eu não vou mais, porque se já fui, não vou ganhar mais nada, e fosse pro Flamengo, fosse até pro Palmeiras. O que eu não suporto é gente mentirosa e me chamar de imbecil. O que fez o Renato Gaúcho, por exemplo? Não vou dirigir que eu tô cansado, o time era uma merda. Deu um mês foi pro Flamengo, porque o time era bom. Foi o que fez o Tite. Só que o Renato não tem história no Corinthians, e pra mim também nunca vai, por mim nunca pisa no Corinthians. Porque ele fala assim, cara, não vou agora, não é o momento, beleza. Mas foi não mente. mais correto, né? Renato Agora, o foi que mais fez correto. o Tite? É. Me chame de mentiroso. Passou uma semana, ele é mentiroso. Então, isso eu não aceito. Ah, mas ganhou. Então, se meu Mas conceito... você não perdoa. Você Não, de jeito nenhum. Não tem... Não, eu sou corintiano maloqueiro, sofredor e rancoroso, graças a Deus. Eu tenho memória. E valorizo a memória e as palavras. Ah, mas ele é melhor. Se eu for perdoar alguém ou não, por ser o melhor, não preciso torcer. Eu vejo lá quem jogou mais, né? Então, assim, eu tenho que aceitar o Paulo Nunes se fizer gol no Corinthians. Se ele fizesse 10 gols, jogou nada. Eu teria, fez gol. Esse critério pra mim não serve. É isso, Dani, que você Pra mim, não compartilha desse serve. pensamento do Vitor? Mas é isso, gente, é falta de palavra. O torcedor, ele valoriza muito quem fala a verdade. Ele gosta muito de... Ele dá muito valor, ele preza muito quem trata o Corinthians com verdade. Enquanto o Tite procurou tentar fazer isso minimamente, ele era um ídolo absoluto. Com certeza. Ele vai voltar, você vai ver. Você acha ele isso fez também? um lobby, né? Pra mim foi um lobby nesse jogo aí da Legends, né? Que ele fala, ficou um gostinho de quero mais. Pra mim, ele fala. Falou pra você, não foi? Eu Felipe? entrevistei Então, ele. então isso aí... Não, eu acho que minha posição é minoritária. Acho que a maioria aceita de olho fechado. Pra A mim, maioria não. pra mim, mas- ele fala isso. Eu tô com um sentimento de que o Dorival não vai engrenar. É. O Dorival, eu acho que não vai engrenar. Ele não se identificou. Tá esquisito. Tá estranho. Não tá legal. Tá, né? tá Mas, estranho. assim, Pode até ganhar um jogo aqui, outro ali. Eu tô com o pressentimento que o Dorival não vai encaixar esse time. Mas agora respondendo, Alfinetinho, eu aceitaria o Tite de volta. Assim. Que a hora que passar essa turbulência política no clube, não vai acabar 100%, Mas obviamente. nunca vai acabar, né? Mas quando tiver meio que decidido quem vai ser o presidente por um período de tempo maior, tal, o Dorival não encaixando, o Tite vai ser o próximo técnico do Corinthians. Pode ser que sim, acho que isso vai acontecer. Você também acha que isso vai acontecer? Eu acho, não terá o meu apoio. São coisas diferentes. Eu nunca Mas você vai estar lá, olê, Não. Tite, vai gritar, né, Paulo? quando o Corinthians eu sou se super- ganhar a Libertadores. Tem duas coisas que o Corinthians faz que eu sou totalmente defensor. Uma é tirar as estrelas do escudo, que eu torço pro Corinthians, não torço pra título. Sim, com certeza. E não gritar nome de ninguém. Não, eu não grito. Então, assim, então... Você não gostava do Ezequiel? Eu gostava, Ezequiel eu gritei, mas era outra época. Então, sabe, o que eu mais gritei foi Ezequiel. E é Birubiru, Birubiru. Mas, enfim, viola é um terror. Mas, assim, era outro mundo. Outro mundo, outra Era outro mundo, outra época. Os caras jogavam Então, com assim, amor à acho que isso vai camisa, acontecer né? como o Felipão, pós 7-1. Chegou um momento que só o Grêmio e o Palmeiras ia acolher ele. Tudo que a pessoa faz... É uma coisa óbvia. O Gabigol foi um lixo na Inter, no Benfica. Pro cara que torce pro Flamengo, foda-se. Sim. Se a seleção foi uma tragédia, foi uma merda na seleção, se ele foi mal, não... O que fica pra história é que ele ganhou a Libertadores, o Mundial, o Brasileiro 2015 jogando bem, 2011 jogando mais ou menos.
2004 salvou o time do rebaixamento. Então, a Recopa Sul-Americana, em cima de São Paulo. Só que assim, e o Tite tinha um cartaz nacional do melhor técnico brasileiro. As 2 Copas do Mundo, causou o Flamengo mesmo, ele chegou, o torcedor não queria ele. Então assim, ele tem uma... hoje o Tite Porque é um o Flamengo cara... arrisca sem medo, né? Se contratam Rogério Ceni, Tite... Não, mas o Tite, hoje ele é um cara que chega... Se ele chegar em qualquer clube de São Paulo, ele chegaria com rejeição. Qualquer o Santos estava doido para contratar ele. Mas ele chegaria com rejeição da torcida. Tem identificação com o Corinthians. No Corinthians é o único lugar, como o identificação. Felipão pôs 7-1, seria o Palmeiras ou o Grêmio, tinha 2 opções. Só tem uma hoje. Talvez o Grêmio e o Inter, não sei, foi bem nos 2 também. No Grêmio, historicamente, no Inter naquele Sul-Americana. E é gaúcho acho que é o povo mais bairrista que tem no Brasil. Depois dos moquenses. Moca é moca, o resto é bairro. Né? Mas assim, acho que... Mas menos, porque como ele jogou, teve história nos 2, e teve e já é uma história mais pretérita, acho que ele seria aceito nos 2, mas não chegaria grande. No Corinthians, tinha as pessoas como eu, e parte da torcida, que eu acho que é minoritária, que valoriza a palavra, ia lembrar que ele é mentiroso de segunda a domingo, a maioria aceitaria, e aí na primeira boa vitória, futebol é assim mesmo, é um negócio, você não iria. Eu iria, mas eu não ia mentir. Eu nunca falei, no Brasil eu só escrevo no agora. Eu nunca falei. Acha uma frasinha aí. Até porque O Dani já falou que só trabalha na Central. Tem vídeo lá, o Pastor Mala tem o print lá. Mas não era pra falar isso. A cara do Dani. Até porque o clube, ele trabalharia intensamente para poder resgatar essa nostalgia do torcedor e converter os que fossem contra. E isso não demoraria nem um pouco. Antes do anúncio, antes do Tite pisar no CT, o Corinthians ele já teria feito vídeos bonitinhos. Se um dia o Corinthians fizer um busto pro Tite no Parque São Jorge, você vai lá cobrir? Não, eu como repórter vou cobrir tudo que o Corinthians fizer, como cobrir o Paulo. Mas não vai concordar com o busto. E tem uma vantagem. Ele merece um busto lá ou não? O Tite, pelo que ele ganhou no Corinthians. E eu jamais faria busto em quem ainda exerce a profissão e está em vida. Concordo. Meu filho chama Basílio e já tinha parado de jogar. Concordo. Quantos amigos meus santistas botaram Robson no filho e agora tem o nome de um estuprador condenado pela justiça? Então, assim, o mesmo cara. É melhor esperar morrer. Ver o final da carreira, tá em exercício, então eu não faria. Então, assim, eu não faria, não. Mas, assim, a vantagem do Tite, ou de qualquer pessoa que é traíra no futebol, é que todo torcedor, inclusive eu, é um corno assumido, né? Ou seja, não há nada que faça eu torcer contra o Corinthians. Nem a presença do Tite no banco, do Paulo Nunes no ataque. Então, assim, por mais que eu fosse contra a contratação, todo jogo é torcer pro cara fazer... Eu não ia torcer contra ele. É impossível. Então, assim, é uma vantagem única no mundo. Se eu falei da padaria, um beijo pro padeiro que eu mandei tomar no cu, eu vou comprar pão amanhã em outra. Eu não tenho essa fidelidade com mais nada na vida. É verdade, né? Então, assim, as pessoas que fossem contra o Tita, como eu fui em 96 contra o Edmundo, que jogou muito bem no Corinthians, não ganhou nada, mas jogou bem. Fui contra o Paulo Nunes. Eu não tinha idade para ser contra o Luiz Pereira no 93. Mas, enfim, ninguém torce contra o time. É impossível. Ninguém não, tem conselheiro que torce. Depende da... Mas Tem. torcedor não torce. Já vi gente torce, mas ele é torcedor, né? O cara que não vive do clube, não é que torce pro clube. Eu nunca vivi do Corinthians. Nunca vou viver do Corinthians. Ô, Vitão, você aceitaria o Veiga no Corinthians? Já falou várias vezes que é palmeirense. Então, mas aí de moleque... Cara, o Rivelino era palmeirense. Né? O Rivelino era palmeirense. O Sócrates era santista. Eu duvido que o Ademir da Guia, filho do Domingos da Guia, era palmeirense na infância. Enfim, o Raí, irmão do Sócrates, você acha que era São Paulino quando nasceu? Enfim, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu tenho muitos amigos palmeirenses, muitos mesmo. Bom, nascido em São Paulo, criado em São Paulo, meus amigos torcem pro Corinthians, põem em São Paulo, certo? E um pouco menos pro Santos. E eu tenho muito da família portuguesa. Meu pai é português, tinha na família mais portuguesa que Santos. Na provocação, é verdade. Mas assim, eu não tenho problema nenhum do cara ser palmeirense e respeitar o clube. Então assim... mas você vê a entrevista dele, desde moleque... Em 87, o Corinthians... Não pode perder pro Corinthians. O Corinthians trouxe o Jorginho, que era o ponta direita do Palmeiras, que era o maior ídolo só do Palmeiras. Tem jogador que... O cara ser palmeirense e jogar identificado... O Rafael Veiga é palmeirense. Eu não lembro
dele falar, vamos ganhar dessa gambazada, chupa... Não, mas ele falou na final do Não, Paulista. se ele falou, ele não lembra. Ele falou assim, ó, desde moleque eu Mas aprendi não que não pode existe perder pro nenhuma Corinthians. chance. Eu acho diferente. vir pro Corinthians, Mas eu esse acho assunto diferente não- o cara jogar no Palmeiras, ser palmeirense e querer ganhar do Corinthians, É. do cara provocar, enfiar o dedo, tirar Paulo Nunes, barato. né? Paulo É Nunes. diferente. Inclusive, Assim, que bom não que queria ele ver faz no- isso, É. porque mostra que ele é profissional. não tem nenhum problema Ah, com sim. isso. Eu prefiro um jogador assim, por exemplo, eu Seja mais prefiro. sincero, né? Eu prefiro eu Agora o Luciano preferiria- não aceitaria de volta de jeito nenhum. preferiria O cara contratação, chutou meu escudo. Esse eu não sei. preferiria a contratação de um jogador que é palmeirense, mas que sempre foi profissional, do que, por exemplo, um jogador que Corinthians do Luan. forçou para sair de um clube. Que desrespeite, né? Não, que forçou, por exemplo, para rescindir com um clube ali sem ter razão, e aí vem pro Corinthians, por Ó, exemplo. dois Porque assuntos pra gente fechar o programa. Tô com o Daniel nessa. O primeiro mais fácil de responder. Dorival, fica, sai, bom trabalho, trabalho ruim, tem que ter mais paciência, não tem identificação com o Corinthians, entendeu o elenco, não sei. O que você acha? Dorival, eu penso que a questão do Dorival é que ele veio para o Corinthians sem a moral que os técnicos normalmente têm quando vem para o Corinthians. A torcida ela tem uma tolerância natural quando o cara vem, porque ela abraça, ela apoia. E eu penso que o Dorival, como ele foi claramente um plano B, porque não era para ser ele, a torcida ela já recebeu o Dorival apenas tolerando e não apoiando. Eu acho que todo mundo, desde o início, não vou dizer todo mundo, né, mas a maioria das pessoas, elas já veem o trabalho do Dorival com prazo de validade antes mesmo de começar. Desde o início, É verdade. as pessoas já pensam assim, não vai ficar, uma hora vai dar errado. E eu não consigo ver muito no Dorival aquela paixão de estar no cargo e para poder mostrar para as pessoas que ele realmente quer estar ali. Me parece que ele trata muito como... Eu vou ser incoerente agora. Ele trata muito como um trabalho. E eu falei que futebol é negócio, então faz sentido que ele trate como um trabalho. Mas para o torcedor não basta isso, para ele poder sustentar o cara nos momentos ruins. O cara ele tem que mostrar algo a mais quando está treinando o Corinthians. E eu não vejo o Dorival mostrando esse algo a mais. Além de tudo, o trabalho não é bom, o trabalho não começou bom, ele não teve aquele bom momento inicial que todo técnico tem, né? Olha, já mostrou trabalho, olha, o time já mudou, tá diferente. Mudou o quê? A defesa melhorou em números, continua errando muito, só que ele sacrificou tudo que foi feito de bom no ataque, né, era Ramon Dias, para poder fazer essa melhora na defesa. O time está totalmente desequilibrado agora, não marca mais 2 gols, nem com reza, e continua sofrendo gols bobos, tropeçando em momentos que não devia. Então, para resumir, eu acho que é um trabalho com prazo de validade. Para mim, não é se vai cair, é quando. Em algum momento Olha. vai cair. Então, e esse mês é muito provável, porque tem São Paulo. Muito agora. provável? Não, Pô, mas você tá... Mas peraí, ó, Alfinete, É uma Alfinete. sequência difícil Olha só, com um derby São na Copa Paulo, do Brasil. Cruzeiro Copa do e Brasil, Palmeiras. Copa do Brasil, Copa do limite. Brasil. Então, se ele sair na Copa do Brasil, velho, pra mim ele já cai. Como é que é, Vitão? Assim, eu não sou colonizado. Pra mim, ser campeão paulista vale pra caralho. Eu fui embora às 5 da manhã, esperei o metrô abrir pra ficar em Arthur Alvim. Quando acabou meu trabalho, eu fiquei até às 5 da manhã. Pro bem e pro mal. Ganhar do Palmeiras numa final, perder em casa, ser uma tragédia. Eu estava em 2018, no 31 de abril, então pra mim aquele título vale pra caralho, como de torcedor antes de ser jornalista. O que eu mais comemorei no estádio foi em 95 em Ribeirão Preto. Eu tava lá, hein? Então, eu Você também foi. tava, tinha 18 anos, voltei, ainda bem, não faço mais isso, né? Não façam isso, eu voltei com umas 15 Maria Mole na cabeça dirigindo em Anguera. Tô aqui, não sei como, e não matei ninguém, graças a Deus. Então, pra mim, vale. Só que assim, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Já passou vergonha na Sul-Americana e na Libertadores. Copa do Brasil pode não ganhar. A alegria que a gente teve foi ganhar do Palmeiras. Ela vai acabar, ou vai se pagar na Copa do Brasil se perder. Ainda bem que eu fiquei feliz que vai decidir fora de casa. Não porque eu prefiro. Porque se ganhar é mais gostoso, se perder é menos feio. É verdade. É verdade. Mas Porque tem assim, condição. pra classificar tinha mais chance de ser no parque. Mas assim, como a gente é tão zebra nesse confronto, não parece estar jogando nada, hein? Mas assim, cara, tudo que eu não queria é o troco em Itaquera. Então assim, se a gente ganhar, vai ser na casa dos eu concordo caras. com você, mas assim, Mas como mudou o time... O trabalho do Dorival, justo pra acabar, é péssimo. Pra mim, até agora, eu acho Péssimo. E ele vem do momento péssimo na seleção. Ele fez um trabalho ótimo no Ceará, quando estava assumido. Foi bem no Flamengo e foi bem no São Paulo. Vinha de 3 trabalhos bons que o levaram à seleção, onde ele foi patético. Ficou um mês na Copa lá, América, não conseguiu fazer nada, o Brasil jogando nada. Chega no Corinthians, onde ele é sobrinho do Dudu,
palmeirense de infância, com trabalhos com algum... Está no São Paulo, Santos e Palmeiras. Nenhum está no Corinthians. Você olha pra ele, você vê tudo, menos um corintiano. Mas aí, como o que o Dani falou, né? Mas assim, ele não chega também com... Mas como ele nunca foi um cara de falar mal de ninguém, ele trabalhou em tantos clubes, ele não tem uma peste, esse é palmeirense, santista. Como ele trabalhou em tanto lugar, é mais fácil de um cara que é identificado muito com o clube. Só que assim, não há um carinho prévio da torcida, porque ele não fez nada pelo Corinthians. E aí começa um trabalho péssimo, e as entrevistas dele te chama de imbecil todas. O cara vê o jogo, vê ele falar, fala, esse cara tá muito louco. Então, isso atrapalha, né? É verdade. É igual o Danilo quando chegou no Corinthians. Chegou com essa mesma impressão do Dorival. Mas rápido. Danilo, um jogo, 2, 3, um clássico contra o São Paulo. Gol. Acabou. Primeiro gol. Clássico contra o São Paulo. E ele nunca falou Gol. mal do Corinthians, como o Dorival nunca falou mal do... Aí, né, virou o jogo, né? Agora o Dorival tá realmente... Tudo bem que agora é a parte que eu quero entrar. O elenco não ajuda. Se a gente pegar o Corinthians da final contra o Palmeiras, quando chegou pra final Corinthians e Palmeiras, eu falei, essa nós vamos ganhar. Agora... Nossa, olha lá, tá vendo? fiquei até emocionado. Lembrou do Agora... Fiquei até emocionado, lembrando do momento. Agora esse embate, que tá quantos meses depois? Quando foi a Final foi em final? abril, né? Abril. Maio, junho, Final de julho. março. 3 meses. Isso. Vai, 3 meses. Chegou a segunda foi em abril ou foi em março ainda? Acho que foi 16 Minha 17, impressão se não me é engano. completamente ao contrário. Ah, é por causa do Mundial foi antecipado. Minha impressão é completamente ao contrário. De 3 meses pra cá, pra mim, entendeu? E eu acho que passa muito. Vai dar 5 meses, né? Março e agosto. Pelo elenco, o que aconteceu e Memphis, Ei, a rejeição Esse da aí. torcida. No último jogo, eu tava fazendo a reportagem lá pro R7 Desimpedidos. Passou pelo microfone 50 pessoas lá, 40 pediram a saída do Memphis. Você acha que o Memphis cansou do Corinthians e tá se arrastando? Tomou o terceiro amarelo de propósito? Tá de saco cheio? O que vocês acham da postura dele e do elenco numa forma geral? Eu acho que eu e o Vitor vamos discordar, né? Eu não sei o que você pensa, então vamos ver. Vou ver. Eu já estou prevendo. Mas eu acho muito suspeita algumas reações e algumas situações que estão envolvendo o Memphis estão acontecendo nas últimas semanas. Eu acho que escalou muito rápido essa rejeição ao Memphis e eu não consigo entender muito bem por que está escalando tão rápido agora, nesse momento. Eu acho da que... falta. Oi? Por causa da falta no treino. Não por causa da falta, mas antes disso também. Uma questão ali sobre... Já faz meses que a gente sabe quanto o Memphis custa, por exemplo, e de repente agora isso está virando um problema quando não era antes, por exemplo. E eu acho que, de um modo geral, o Memphis ele é um combo, né? O Memphis ele não é só o jogador, o Memphis ele também é a pessoa, a personalidade. Que se não está rendendo tanto pro Corinthians, também é por culpa do Corinthians que não sabe explorar. O Corinthians ele não sabe explorar o Memphis. Ele fez ali uns produtinhos, mas é uma imagem... Mas ele entrega no campo o suficiente para explorar toda essa imagem aí que ele teria? Pra mim, eu acho o Memphis um jogador nota 6. eu acho que ele é muito atrapalhado, às vezes, pelo esquema tático do Corinthians também. E pelo jeito que o time joga. Ele joga muita bola. Ele joga muita bola. Eu acho que a torcida, às vezes, exige um milagreiro, né? Pelo fato do Memphis ser um jogador caro, espera que ele decida tudo sozinho. Mas tem 11 pessoas dentro do campo. Ele sozinho não vai fazer nada. Quando ele fala, por exemplo, pro Stabile, né, segundo o que o Kaká, né, revelou, né? Eu não consigo imaginar esse diálogo, confesso. Mas enfim... Nada contra o Kaká, mas eu não consigo ver veracidade. Digamos que tenha acontecido, né? Eu não estava lá, não posso afirmar. Mas se o Memphis ele disse em algum momento para a diretoria que ele precisa, que o clube precisa, que o elenco precisa de reforços para ele poder bater as metas pessoais, desculpa, eu não acho errado. Eu acho assim, qual a surpresa, sabe? Eu fico muito surpreso com a surpresa das pessoas. Todo jogador quer ganhar dinheiro. Todo jogador tem meta pessoal no contrato e quer que essas metas sejam batidas. E se precisa ser contratado jogador, ótimo. E se o Memphis bater essas metas, é porque, de alguma forma, ele colaborou dentro de campo. Todas as metas, elas estão vinculadas a algo coletivo. São metas pessoais, mas que fazem o Corinthians ganhar alguma coisa dentro de campo. É assistência, é gol. E se a gente pegar os números dele, são números aí de um jogador que participa de um gol praticamente a cada 100 minutos.
cada jogo. Não, e agora esse último jogo Mas ele esse deixou... tipo de estatística, Dani, também é meio... Eu sou contra estatística no Entendeu? futebol. Participa do gol a cada 100 minutos. Mas assim, eu não... Então o goleiro participa de todos os gols, porque a bola sempre vai começar lá dele. Mas aí a estatística é outra pro goleiro, né? Entendeu? Não, Nesse último jogo Mas mesmo, o ele que deixou o ele falou, Martínez na eu cara não- do gol, o Martínez perdeu um gol feito. Foi uma semi-fake news que a gente não discorda 100%, não. Eu concordo com boa parte do raciocínio. A minha divergência... Não sei se é divergência, porque não sei se você vai concordar ou discordar. O que eu não gosto no Memphis é o seguinte. Primeiro é o seguinte. Falei até que... Não sei se acho que foi até fora do ar, né? Não lembro agora mais. A gente tá falando tanta bobagem há tanto tempo. Que o Corinthians não contratou o Memphis. Foi Demi Moore e Robert Redford, proposta decente. Você quer quanto? Né? Porque isso não foi uma negociação. O cara não vai sair da Europa, onde ele não é um ex-jogador, ele ainda é o maior artilheiro da história da Holanda, é titular do time da Holanda e jogava, não tinha mercado no Manchester City, mas tinha mercado na Europa, morando ali para jogar. Então assim, que ele não foi estava revelado. no final da linha. Então você trouxe o cara. O que me incomoda muito no Memphis é o seguinte, eu cobri como repórter o Tevez. O Memphis é o anti-Tevez. O Tevez não ia na favela fazer clipe, a peita do Coringão, Neto. Ele era... E ele era da favela. Ele era da favela. Favelado. Então não era fake. E outra, De ele verdade. cobrava as metas dele, se não ganhasse, ele não ganhava. Vivia com o que ia pra lá e pra baixo, lá. Só que é o seguinte, não pingou o salário. Tem que pagar essa porra no jogo, mas tem que pagar o meu e do Betão e de Nelson. Eu não imagino o Tevez chegando e falando assim, Garro, a 10 é minha, vai tomar no seu cu. Eu não imagino, eu tô falando que eu cobri. Essa postura que ele teve com o zagueiro lá, o Choca, quando falhou no gramado. Algumas posturas do Memphis me incomodam. A grana não me incomoda. Se ele botou... Ele não botou no contrato... É a mesma coisa, mas não é. Botar no contrato assim. Todo o prêmio do Paulista é meu. Ele não botou isso. Ele botou um valor que, por acaso, bate com a premiação. É diferente se ganhar, é tudo meu. Que foi vendido assim, mas não é. Ele tem um valor ali pela premiação. Beleza, ele botou lá. Agora me incomoda esse personalismo e essa coisa de... Quando o cara é líder, seja técnico, o Ronaldo era outro cara que mandava no time. Você via algum jogador puto com o Ronaldo? Você via algum jogador daquele time puto com o Tevez? Teve, a briga do Marquinhos tava cobrindo o dia, mas não é. Mas assim, era briga... O Tevez vivia pra lá com o Kia puxava o saco dele, a torcida só falava a ele, então causa ciúme, porque o homem tem melindre e tal, mas ele nunca comprou uma briga dele, só dele. O Memphis me passa uma coisa fake. Eu não imagino nas férias ele voltando escondido aqui pra São Bernardo pra comer um PF lá e fazer um negócio. Me parece um personagem um pouco criado. E isso a mim não seduz. Como não seduz o carrinho do Marcelo lá, Marcelinho, quando a bola tinha saído? Sei que seduz. Eu gostava. Então, assim, quando já tinha saído, mas assim, é o meu jeito de ver. E eu acho que quando o cara tá entregando, e o ano passado, aquela reta final, ele foi importante pro Corinthians sair do rebaixamento. Sem dúvida Ele foi. foi muito. Jogou bem, mas assim, ele não fez um gol contra o Palmeiras. E esse ano a gente tá fora da Libertadores Sul-Americana, contra times mais ou menos times ruins. Tá Ele não times jogou, horríveis. e não jogou nada. Ele não jogou nada. Mas coletivamente também, Vitor. Não, tudo bem, mas vem cá, jogou. ninguém joga nada. Ninguém. Aí que tá o dinheiro. Por isso que eu acho importante quanto ele ganha. Não dá pra pagar igual o Memphis e o Rian. Não, claro. Só que esse jogo 0x0, quem tem que fazer o gol? Não, ele, sim. Se não é ele, então não paga Mas ele. é como esse é o Dani ponto. falou, futebol é Então coletivo. E o Corinthians coletivamente vem mal. Só que assim, se o Vem futebol é mal esse coletivo, ano. você divide o dinheiro coletivamente. Exatamente. Fez o PSG. Não, mas Quero estrela. exatamente, Agora, se exatamente, você dá é 6 isso. milhões pro É cara, isso. Mas aí então a quem tem que gestão- decidir... Mas É isso, o cara que ganha o que ele ganha, ele vem pra ser o jogador decisivo. Não é o cara, Rian que vai ter que interessa, fazer o cara. gol, velho. O Memphis não é o Messi, gente. Tá, mas então, esse é o Tem meu que ponto. entender Não é. isso, não é. Não é, mas então você não paga o que você paga pro cara, Isso, velho. então, o problema é quem contratou. O problema Mas é que tá, o contratou. problema é de quem contratou, É, concordo. de quem contratou. Só que agora o Vitor É. Guedes fala isso, não é tão xingado. O dia Agora, que foi contratado, na você época, queria, né? aí você fala, eu não pago esse valor, quem é xingado sou eu. É lógico, é. Mas assim, 6 milhões, cara. É muita grana. Mas não é É ele. muita grana. Ele não tem culpa. Ninguém vale. Agora, não dá, eu não acho certo se futebol é coletivo e tal, Não, mas tem que ter. Mas quando você paga esse valor, a camisa é sua, tudo é seu. O jogo da Sul-Americana contra ninguém em casa, ele tinha que fazer um gol ali, velho. Não é o Rian, não é o Choca, não é o Bidu que vai decidir o jogo.
Vocês acham que ele vai sair? Porque eu vi notícia que o Corinthians quer vender ele, é verdade? Eu acho que ele não precisa ser vendido para sair. O contrato dele tem uma multa baixíssima. Né? Exato. Até isso, né? Uma multa de 5 milhões de né? euros. Mas eu pondero muito o momento que o Corinthians vivia no momento da contratação. Eu acredito que... O Corinthians estava em 18º lugar no Brasileiro. Isso. Quando a gente começa a negociar com o Memphis. Eu acredito que parte dos valores foram elevados justamente pelo risco. Porque ele vem para cá sem garantia nenhuma de que o Corinthians ia disputar a Série A no ano seguinte. Por exemplo. Não, e tinha Mas ele podia sair se... Ele podia cláusula sair. que... Eu sei disso. O contrato eu sei dos disso. deuses. Mas assim, os valores, eles também batem ali pelo momento que o clube vive, né? Então, é um risco. Eu vou assumir esse projeto, eu vou estar nesse clube, vou tentar ajudar a resolver a situação, mas eu quero um valor equivalente para isso, né? A gente fala muito que custa 6 milhões, e custa 6 milhões mesmo por conta de todos os detalhes de contrato, tal, o salário é um pouco menor, mas a gente também tem que ponderar que isso acontece porque o real é uma moeda fraca. Isso para ele é 1 milhão de euros, menos até, 900 mil euros, 800 mil euros por mês. É um valor que para ele é compatível. Vale mais 6 pro Memphis que 2 pro Coronado. Então, Ah, sim, a com diferença, certeza. né? Você acha que tá tão diferente assim? Só para completar rapidinho. Eu penso também que quando a gente fala sobre o custo-benefício Memphis, eu não acho só que ele foi importante para a gente se manter na Série A, eu acho que ele foi fundamental. Todo o resto do elenco já estava naquele time, e a gente estava em 18º. Depois Não, mas que chegou o Carrilho. Eu acho que com Ele não veio sozinho. Acho que com ele escaparia. Não O André chegaria a Ramalho Libertadores. veio. eu não sei se escaparia. Não chegaria a Libertadores. Eu não né? sei O escaparia. Hugo Souza. Foi uma janela que veio essa André galera. Ramalho jogou Sim, bem mas ano ele é um passado. dos últimos ali que chega. Eu acho que só o Fabinho Carrilho acertou chega essa depois, janela, né? se eu não me engano. O Fabinho acertou essa janela. Ele foi bem. Foi uma mas- janela volumosa, né? Que Teve alguns acertos e também alguns não. erros. Carrilho, Hugo Souza, Mendes, Mas ele o foi fato bem, ali assim. que aquelas 9 vitórias com 2025, né? Mas 7 vitórias seguidas no final é muito porque Garro, Yuri e Memphis trabalharam de o uma trio- forma ali, os três juntos, que Sensacional. fizeram a gente chegar até o 7º lugar. Então a gente poderia estar hoje num cenário sem Libertadores na Série B. Com certeza. E isso custaria para o clube não apenas a ausência da Série A e a ausência da Libertadores. Custaria também perda de valores de patrocínio, diminuição de receita de bilheteria. A gente A poderia... premiação do Brasileirão. Eu do chuto aí do uns ano passado. 300 milhões a menos de receita esse ano se a gente estivesse na Série B. Esse foi o preço da gente ter ficado na Série A. E isso aconteceu graças ao Memphis em parte também. Isso tem que estar também na conta dele, não só dele, mas dele também. E isso que você falou, Dani, faz todo sentido dessa pressão no Memphis aumentar de repente assim, de uma forma mais incisiva, porque o cartão, é lógico que ele forçou o cartão, porque os próximos jogos do Corinthians é São Paulo e Cruzeiro. Então ele tinha que ficar de fora contra o Ceará. Eu duvido que ele fez isso pensando no Corinthians. Eu Eu acho que isso foi Eu pensado pela eu não comissão posso técnica. cravar. Para mim, a comissão técnica pensou, porque foi Não, eu forçado. duvido. E eu acho que era um Se assim, não risco. põe ele contra o Ceará, joga, fica em fora. Eu duvido que E se ele ele... toma contra o Me lembrou o Ceará, Serginho Vitão? Chulapa. Puta viagem longa. É, pra... Mas O cara se não tava, ele né? toma cartão Ele contra o não Ceará. tava afim de jogar. Cara, eu tava eu duvido. no campo. Ah, não sei, O velho. jeito, Tava dessa distância Eu dele aqui, prefiro ó. o Memphis contra o São Paulo que Não, contra o você Ceará. preferia uma coisa, ele ter pensado em você ao fazer o cartão. Eu acho que eu não a aposto um comissão- real A nisso. comissão deve ter feito isso. Deve ter forçado. Quantas partidas Mas eu acho que ele tá cansado. Isso acontece, sim. isso acontece. Você perguntou se ele tá cansado, eu acho que ele tá cansado sim, porque eu acho que de um modo geral, ele deve pensar assim, na cabeça dele. Pelo menos eu pensaria assim, eu acho que se eu fosse um estrangeiro, um europeu, nunca vi o Corinthians na vida, tem uns 60 milhões de seguidores, carreira na Europa. Eu acho que, eu vendo tudo que tá acontecendo, né, apresentador falando na TV de mim, e redes sociais, e vai embora, não sei o quê, eu acho que eu, na cabeça dele, eu pensaria assim, eu preciso estar passando por isso, sabe? Se eu for chamar, eu acho que eu vou chamar o meu agente para procurar um outro clube, porque não vai faltar clube para eu ir. Será que eu preciso realmente, tipo, Não por causa precisa. desse valor, sabe? Tipo, todo o dinheiro que eu tenho mercado, talvez eu não precise. Eu acho que, de repente, na cabeça dele deve estar passando esse tipo de É coisa. um jogador que, assim, me frustra um pouco o que ele entrega pelo que ele recebe. Talvez. Acho que dá, Essa conta que o Daniel a faz... conta não tá... Uma coronado custa mais, realmente. Essa conta que o Daniel faz, eu faço. Porque as pessoas fazem conta de português de padaria, sou filho de português, aquela atrás da orelha. Não é português, tem o que está envolvido, o que ele melhora o elenco, cair, não cair. Não é uma conta de mais e menos. É que a diferença da minha conta do Daniel é que na minha conta, sem o Memphis, eu nunca achei que o Corinthians ia cair.
E nunca achei que ia ganhar 7 jogos para Libertadores. Na minha conta, sem o Memphis, a gente não teria, o que não teve na prática, Libertadores. Sei lá, um 15º. O 14º, 15º, que os times que estavam à frente eram péssimos, faltava tempo suficiente e não precisava ganhar 500 jogos. Tem que ganhar. Os outros não iam ganhar. Assim, ganhar 7 não ganhou nem o time do 98, 99, que era um absurdo. Então, realmente, essa conta passa... Mas para não cair, eu acho que não cairia sem o Memphis. Que gatilho você acha que o time teria para reagir sem ele? Eu acho que assim, acabou tudo, era o que faltava, como já teve em 2018, né? Caiu das outras competições e caiu foi. assim, e assim, Iam se fechar ali, e falou, assim, não. bom, vamos ganhar em casa os jogos ruins, os contra ruim, assim, minha conta era para 46, Ia matar nós 45. do coração, né? Minha conta não era 50, não era 50 e poucos pontos para ir para Libertadores, minha conta era 45, 44, era essa a conta. Como é todo ano, né? E eu acho que era possível, lógico, não sou mãe de nada, podia errar essa conta. Agora, eu não acho que também, duvido que quem trouxe falou com ele, ninguém acreditou que ganhou 8 jogos. Não. Então essa conta não foi E feita. o que me irrita Também como não. corintiano é saber que esse ano vai acabar do mesmo jeito. O Corinthians ali Com 48 vai pontos. cair, mas também não vai. Dificilmente, talvez a Libertadores chegue no Corinthians. Cara, a Copa do Brasil pode salvar o ano. Talvez, Pode, já ganhou o Paulista. talvez a Libertadores Pode, chegue no Corinthians, mais provável que não, mas talvez a Libertadores chegue no Corinthians. Ano passado era mais improvável ainda. Aí o Corinthians acontece o quê? Vai pra Sul-Americana e aí joga a Sul-Americana com preguiça, com reserva e perde. É isso. É isso, aí O faz que mais me 5 irrita é anos. isso. E não tem um planejamento. O que entendeu? talvez salve ano que vem seja o fato de que vai ser ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, normalmente, abre mais o cofre. Não tem um planejamento de falar, ó, esse ano vai ser campeão brasileiro o Corinthians, porque esse time não vai, cara. É Campeonato de possível. pontos corridos não tem zebra. É uma vez a cada 100 anos. Já estamos muito atrás. Entendeu? então, não, já e nem estamos o ano atrás. que vem. Não vai ganhar. Não dá tempo. Ninguém hoje ganha o Campeonato Brasileiro montando o time na hora. É um realidade, hoje um são negócio que vem. Copas do Tem que Corinthians. focar nas Copas e jogar o brasileiro para ficar onde sempre fica. Aí chega, não, a prioridade tem que ser o brasileiro, porque senão nós vamos cair no brasileiro. Aí joga os outros com reserva. Precisa de planejamento no Corinthians, algo que me deixa desesperado saber que não tem. Mas você pode se planejar com a Lead Travel, meu querido Que aí é sem Alanzinho. estresse, ao contrário Se a do sua Corinthians. empresa busca mais controle, agilidade e economia nas viagens corporativas, a Lead Travel é a parceira que transforma processos complexos em resultados simples e eficientes, meu querido Vitor Guedes. Não deixe de conhecer, viaje com tranquilidade e sem estresse com a Lead Travel para a sua viagem corporativa. Acesse leadtravel.com.br, siga também nas redes sociais. Grande Lead Queria Travel. agradecer o Vitão e agradecer o Kepler. Sensacional. Que resenha, hein, velho? Obrigado, muito obrigado. Que animação, hein, Vitão, para encerrar o programa? Cara, o Corinthians voltou a jogar. E amanhã, eu não sei Ele pra tá quem... pensando no Majestoso. Pra quem tá ouvindo ao vivo, ou no dia da gravação, Majestoso é nesse sábado. Nós não ganhamos lá em Brasília desde 2010. Mas vai quebrar São o Paulo tabu? que é freguesaço Vai quebrar do o tabu. Corinthians. Olha, o São Paulo... Ó, o ânimo põe- do Corinthians é ver o São Paulo jogando, não tá jogando nada. Põe a Deus Ebrahim aqui na tela aí, Ricardinho, por Vai favor. ser 1x0 gol do Ó Memphis. a camiseta que moleque. baixa lá um pouquinho. Ó a camiseta que o Vitor Guedes tem raiva, ó. Olha lá. Ali, ó, a do canto lá, ó. Vai, baixa mais, baixa mais. Baixa, a última aqui do baixo, essa aqui, ó. Você tá dando um só... Lucilia, velho. coisa Esse pra- dia deu raiva, hein? Mas o Yuri depois fez lá também contra o Palmeiras, né? É uma homenagem ao Bruce Lee, ó. É, Não, e tem Lucilia. gente que acha normal chutar o escudo do outro e que não tem nada demais. Eu acho uma falta de respeito completa. Mas quando o Yuri Ainda fez mais lá, alguém- eu gostei, hein? Eu gostei, mas assim, eu não faria. Eu acho que... Eu tenho amigos palmeirenses que podem vir em casa a hora que for. Se chutarem a minha camisa, eu chuto a cabeça deles. É o mínimo de respeito à casa dos outros. Eu não Mas vou na é casa de verdade, ninguém é verdade. e Eu Eu chutar vou o te, escudo. vou te dar a do menino Hã? Ney. Você quer falar do Do Neymar? Não, eu quero a da Marilyn Monroe. É A legal da pra Marilyn? caramba. Marilyn eu quero. Olha o Jim Boa. Morrison. Intia Morrison. Olha lá. Menino Ney? Não. Ó, do Bob que não é legal. Mas você não gosta do Ney Mato Grosso? Ah, não. É o Ney Mato É o Grosso. Achei Ney que era o Mato menino. Não, Grosso, então, olha. não. Achei É que o Mato era o Grosso. menino Ney mesmo. O filho do Ney pai. Não, né? Eu gosto. Não. É o Ney que importa. Não, esse menino Ney, esse eu gosto. Você assistiu o filme? Assisti, achei um grande filme e sou fã do cantor Ney Mato Grosso. É um Pô, monstro. será que o Ney Mato Grosso... Uma das torce melhores pro time, gravações brasileiras, eu sou fã de Chico Buarque, é Tanto Amar, de Chico Buarque Grande na voz Chico do Ney. Buarque. Tá Ah, falando então- dele lá, porra. Aí, ó, Aqui, ó. deusebrainc.com.br. Aqui, ó. Aqui, Vitão. Olha Eu sou de o- humanas, essa aí não sei. 50.
Olha aí, ó, que o Alan tá usando aqui, ó. Essa? Ó, foi criação Não, do Alan, não, essa é- camiseta. não. Tem o alfinete, que é um monstro. A do velho. Einstein é muito Maior legal camisa de todos também. os tempos, essa daqui. Da conta ali é muito legal. Essa aqui foi criação do Alan, hein? É, foi nada, não tem esse talento todo. não. Olha aí, ó. Ele que inventou isso aí. Ah, essa aqui é sensacional. A do Einstein é sensacional. Ele gostou também, né? E vamos também lá pro Deus Zebra News. Isso. Vocês podem acessar o Deus Zebra Bastante News. notícia Never legal. mind. Semana Olha lá. que vem, o nosso Vitor Guedes e o nosso Dani Kepler estarão aqui nas notícias do site, nas notícias do podcast, aí no nosso site, Isso. que tá crescendo O Zinho bastante. sempre jogava bem contra o Corinthians. Sempre. Até gol de direita fez, Contra né? o Grêmio na final, eu tava Eu nesse xinguei ele aqui. jogo. Jogou muito. Ele e o Tite era o técnico do Grêmio. É. Foi um baile, assim. Fez um O gol Maurício de tomou 2 direita. frangos lá no Sul, era pra vir campeão. Eu E xinguei aqui nós bastante o Zinho tomamos aqui. um baile que deu... Falei o Zinho, mas sempre contra o Corinthians, velho. Jogava muito contra o Corinthians. É, jogando. Chato Chato você, hein, pra meu? No cacete. Palmeiras, no Grêmio, no Flamengo. O único gol de direita foi contra o Corinthians. Quem mais? Olha o bodão mas ali também, embaixo ali. Ó. mas também nunca É. provocou o Corinthians. Não, não, Ele é não, ele falou isso aqui. Ele é respeitador pra caramba. respeitador. Baixa aí, ô, Ricardinho. Ó o Baldão. O Baldão que é amigaço do craque Neto, né, Felipe? Ele falou pra nós. Fiz várias lives com o Irinual. É. Passa É às vezes. né? verdade. Ah, não, essa aí é a notícia que passou foi do jogo do Fluminense. Isso. Olha lá. Não, pode voltar lá pra home. E o Cruzeirão, hein? Cruzeiro. O Cruzeiro tá embaçado, hein? Vocês acham que o Cruzeiro tem chance de ganhar o campeonato? Muita. Jogando muita bola o Muita. Cruzeiro. hein? Falou, né? Meu palpite é que vai dar Cruzeiro. Baixa aí, ô, O Ricardinho, um Cássio pouquinho. e Fagner, de titular. Aí, ó. É. Bodão aí, ó. Olha lá. Polêmicas do Bem Amigos. Contou tudo aqui, não é igual Contou o mesmo. Vitão que não fala o Ele nome não escondeu dos os caras. nomes, não quis falar pra Comigo nós. agora é só popcorn e ice cream. Essa pipoquei. Entendeu? Ali, ó. Ó o Kepler ali, ó, com o Cascone. Cascone falou muita coisa aqui. Cara, o também. Cascone é o cara dessa gestão, Augusto Melo, que eu mais respeito, que eu mais gosto como corintiano e como pessoa. É um É uma dos- pessoa, assim... Aliás, o Corinthians, o mundo é meio assim, né? Tem todos os lados tem gente boa e gente... Nem todos, tem uns lados só tem gente ruim. Ele é um dos Mas recordes. ele é um aqui. cara sério que eu respeito, enfim. Ele é um dos recordes de audiência do programa aqui. Inclusive, o pessoal tá com medo de vir dar entrevista, hein? O pessoal Ah, é? do clube, ninguém tá... Eu vim porque eu achei que ia ter paniquete. Esse tempo já foi faz tempo, então. Eu achei que ia sair da mesa aqui. Achei que ia Tá sair. difícil, hein? Agora voltou a beira do Gugu, podia voltar. Voltou mesmo, eu vi essa notícia. Aonde? Voltou, mas Voltou. foi- Mulher Melão tava lá, ula, e. Uma mulher melão. Só que eu- Eu não vou comentar esse assunto, vai dar problema. Ricardinho, obrigado. Obrigado aqui a galera do Espaço Cross Bom Media demais, aqui do nosso Vitor. estúdio. Meu querido Alan, Tamo muito junto, obrigado. Nós. Vitor Guedes do Vitão, Lance Dani, e do Fenômeno. UOL. Daniel Kepler Bora. da Central do Timão. Fala central que eu lembro de Kaká, PNC, Aqui, ó. eu lembro de André Ramalho, eu lembro... Vamos dar esse nome aí pra... Não foi nós que mandou ele falar, pra ué, que volante do E Timão. na semana que vem estaremos aqui novamente no Deus Zebracast. Certo, meu querido Alan? Certo. Pô, vamos pra cima, sempre. Tá em choque? Um gol do Vitor Roque. Não faz gol de jeito nenhum, velho. Né, Felipe? O que você acha? Encerra aí o programa aí. Gente, tchau. Vai Corinthians sempre. Nós. Tchau.